Futuricast, como vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um Futuricast, aqui diretamente de onde? Dos estúdios da Futuricast TV. Se você ainda não conhecia o nosso canal por algum motivo, já vem aqui, se inscreva, deixe seu like, que é muito importante para nós. Lembrando que agora o nosso Spotify é @Futuricast TV. É isso mesmo, aqui nós temos muito conteúdo legal para você se inscrever e sempre estar por dentro da nossa programação. Beleza? Hoje vamos falar do quê? Final de ano é bom falar do quê? Viagem, né? Opa, final do ano, vamos viajar, vamos curtir com a família. E a gente precisa, para falar de viagem, trazer pessoas especialistas no assunto. Então eu começo apresentando ela, Carla Cruz. Kurz, é isso, né? Isso, Kurz. É curso. chique, né? Carla Kurz. Gostei. Alemão, né? É, e Marcelão. Deixa eu tocar primeiro aqui na mão do meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Seja irmão. muito bem-vinda. Obrigada, É um prazer estar com vocês. Eu queria começar falando o seguinte: o que é uma estrategista de viagens? Uma estrategista de viagem é quem facilita a vida de quem sonha e acha que não pode alcançar esse sonho com facilidade. Pô, que bom. E viajar é sempre top, né? Já é o sonho, acho que, da maioria das pessoas. Com certeza. E você, tem viajado muito ou não, Marcelão? Pois é, eu tô aqui de orelha, né? Todo mundo, quem me conhece do mundo do tiro, mas a Carla é minha esposa e ela me inseriu nesse maravilhoso mundo das viagens, do conhecimento, de abrir o mundo. E por isso eu tô aqui, porque esse projeto começou também quando a gente começou nosso relacionamento, né? Legal. Então eu vim acompanhá-la porque é um trabalho muito legal que ela faz, muito interessante. E eu tô aqui como testemunha viva, porque eu aprendi a viajar com ela. Eu entendi o que era viagem, que as pessoas acham que sabem, mas não sabem. Mas eu entendi o que era viajar de verdade com ela. Pô, que legal. Eu já começo com uma provocação que é o seguinte: a viajar precisa ter muito dinheiro ou não? Não. Eu conheço mais de 60 países, não sou herdeira. Comecei a viajar cedo e muitas vezes as pessoas acham que para viajar precisa ter uma mala de dinheiros, eu preciso fazer aquela viagem, sei lá, da Disney primeiro. Aham. E aí fala assim, quando eu conseguir arrumar um dinheiro, É, e esse dinheiro nunca chega, porque ele fica só no plano, ele não fica na execução. tá. E existem algumas estratégias de economia, que a gente vai poder falar um pouco com Legal. vocês, compartilhar para que vocês possam fazer também. Mas começar pequeno, não precisa começar naquele super sonho onde você vai um destino caro, porque a viagem ela acaba se tornando natural na vida de quem viaja. É Legal. como você organiza a sua vida. Então, por exemplo, você tem despesas mensais de aluguel, mercado, e por que não fazer uma despesa organizada mensal para sua viagem? Com certeza. E a vida é uma viagem, quem viaja vive duas vezes. Vive duas Pô, vezes. gostei dessa frase, chique, hein? Agora eu quero saber o seguinte: o que que você aprendeu, para começar, tá? O que que você aprendeu com ela nesse mundo de viagens aí que te mudou assim a chave? Opa, pera aí, nunca passou pela minha cabeça isso. Primeiro que é muito mais fácil do que a gente imagina, Tá. né? Então, o que você começou falando no início é a principal barreira das pessoas. Certo. Nossa, esse cara viaja, ele tem muito dinheiro. Então, antes, por exemplo, eu até ganhava muito mais do que eu ganhava hoje. Eu não conseguia viajar. Certo. E não é conseguir viajar por falta de dinheiro somente. É por se criar barreiras naquilo que a gente acha que é muito difícil. Porque o brasileiro, infelizmente, ele é muito limitado. Então, tem o idioma, tem a dificuldade de sair do Brasil, né, a dificuldade de entender o processo, porque nós não temos a cultura da viagem desde criança, né? Porque a gente já está colocando nosso filho para viajar, para ele ter o mundo aberto. Legal. Então, para nós é sempre uma grande barreira. É aquilo que ela falou. Eu imaginava a viagem como aquele grande evento da vida. Como é a formatura do seu filho, como é comprar uma casa. Então, eu ficava esperando para ter aquela grande viagem. Como ela vai contar daqui a pouco, a nossa primeira viagem juntos foi algo assim tão simples que eu falei, cara, isso aqui vale ouro. Porque para mim era uma dor muito grande, Sim. porque eu tinha condições, mas eu não conseguia, porque para mim era tudo muito difícil, muito caro e uma grande barreira. Em determinado momento, a gente saiu daqui meio-dia do Brasil e 19 horas a gente já estava em Buenos Aires. 20 horas já estava em Buenos Aires tomando a cerveja, como se fosse uma rotina normal. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Pera aí, pô. É muito mais fácil do que se imagina. Muito mais fácil. E aí o que eu aprendi principalmente com ela? Se organizar. Se organizou, as viagens saem. Eu nunca tinha saído do Brasil, depois que eu nós começamos nosso relacionamento. Já fui para vários países, conheci a Aurora Boreal, fui ver a Aurora Boreal, Pô, fui aí para você me Finlândia, quebrou, hein? fui para Finlândia não, para Finlândia, Noruega e Suécia. Pô, que legal. Fui para a Europa, fiz uma rota de Top. cerveja na Europa, que eu gosto muito de cerveja. Fui para Buenos Aires várias vezes,
Fui esquiar, aprendi a esquiar, cara. Pô, velho, Sei esquiar, velho. Não, no Calma, decorrer da calma, vida, calma, vai lá. Calma que tem Calma, muita tá- tá- história. Falo Quem demais, me viaja... segura que eu falo demais, porque Vai- eu sou muito empolgado com isso. Não, mas Porque legal. realmente a minha vida se transformou depois que eu conheci, especialmente nesse aspecto. Você tá há quanto tempo nesse ramo? Viajando já faz mais de 20 anos, mas trabalhando com isso faz uns 8, mais ou menos. Legal. E Mais pra ou quem menos 8 até uma dica né, de empreendedorismo, como que você virou essa chave e falou, poxa, eu gosto tanto disso, já conheci vários lugares, acho que agora é hora de eu empreender de forma, né, com que eu Sim. gosto. Na verdade, fazer o roteiro era algo natural para mim. Tá. Então, como eu gostava de viajar e eu sempre fui muito pesquisadora, porque para você fazer uma viagem organizada, você precisa ter paciência e tempo para pesquisar. E Legal. prazer, né? E prazer. também é verdade. Então, como a minha formação, eu sou doutora em História. Legal. Então, eu já tenho uma pesquisa nata em mim. E eu pesquisava e fazia caderninhos de viagem, falando, aqui, esse lugar aqui é legal, enfim, nada muito sistematizado. Sim. Só que como eu comecei a ter um rol muito grande de lugares visitados, as pessoas, quando iam viajar, elas perguntavam para mim, Carla, tô indo para tal lugar, você tem uma dica legal? Legal. Isso era natural. E eu dava essas dicas. Depois, quando eu tinha o roteiro já mais organizado na minha cabeça, isso mais maduro, eu comecei a escrever gratuitamente para os meus amigos, falando, eu vou fazer um roteiro aqui de dia para você não perder tempo, porque as cidades são grandes e o deslocamento, você gasta muito tempo em deslocamento, então o legal é você ser estratégico. Então eu comecei a escrever esses roteirinhos, mas muito simples, assim, quase em lista, né? Faz isso, isso, isso e isso por dia. E depois já organizando para os meus pais, para os meus familiares. E quando eu conheci o Marcelo, como ele acabou de dizer, para ele era uma barreira. Ele tinha vontade de viajar, mas ele achava difícil, perigoso, né, assim, instável. Como que eu vou sair do Brasil e eu não conheço nada? Os maiores medos, né? E também, É a principal barreira. e também não quero ir com agência para ir com um monte de gente. Eu quero fazer o meu roteiro. Então, assim, era sempre E para mim isso era simplesmente natural. Era óbvio, né? E quando a gente começou a namorar, que eu falei pra ele, tem um show em Buenos Aires, eu quero ir pra Buenos Aires, e é tanta passagem, a gente vai parcelar isso aqui, vamos fazer assim. Daí ele falou assim, não, mas calma. Ele falou, calma? Eu falei, não, mas é aqui Fora pra ver um simples. show? Porque, Tá doido? como assim eu vou sair do Ver Brasil Brasil? pra ver um show? Eu falei, não, mas é simples, enfim. E quando nós voltamos dessa viagem, porque ele trabalhou até meio-dia, eu busquei ele lá no trabalho dele, a gente Com a pegou roupa o do carro. trabalho, eu embarquei. Quando era 20 horas, eu estava em Buenos Aires. 19 horas. Tomando Primeira uma gelada no Tomando um Porto chopp em Porto Madeiro. Madeiro. Aí ele olhou E eu pra assim, mim, ó. ele olhou para mim e falou assim: "Isso é um dom. Você Isso vale precisa ouro." monetizar, isso vale ouro. É verdade. O seu dom cura a dor do outro. Você está curando uma dor minha. Eu sempre quis fazer isso e nunca consegui. E é simples assim." E depois desse primeiro momento com o Marcelo, né, porque tem que ter às vezes alguém para falar assim, viu? Isso aqui vale dinheiro. Isso aqui é legal, as pessoas precisam disso. E não é só eu ganhar dinheiro. É isso, claro, porque é o meu tempo, é o meu trabalho, mas é muito legal você ver as pessoas realizando sonhos e você fazer parte disso. Então, é um ambiente muito saudável de trabalhar, gostoso de trabalhar. Então, isso me enriquece. E como eu gosto, né, de organizar, enquanto os meus clientes estão viajando, eu estou viajando junto com eles. Eu estou planejando e sonhando Muito junto bom, com muito eles. bom. Então, isso é muito legal. E começou, então, aqueles que eu fazia gratuitamente, quando viram que se tornou um trabalho, começou a aumentar a demanda. Eu acho que às vezes as pessoas tinham vergonha de ficar perguntando. Começou a aumentar a demanda. Eu comecei a atendê-los profissionalmente e esses vão indicando para outros. E todo mundo que a gente atende, é raro alguém não fazer todos os roteiros de viagem com a gente. É muito raro. Sim. Porque as pessoas voltam. As né? pessoas voltam, Sim. elas ficam, porque é cômodo, é seguro. E é barato. Esse é barato, que é o que todo mundo quer ouvir, né? E assim, às vezes viajar não é só lazer, né? Você realmente conhecer outras culturas, Poxa, você traz uma bagagem, não tô falando só de presente, etc. Você traz uma bagagem interna sua, interior. Tô errado ou não? Tá certíssimo. Até vou comentar isso do presente para fazer um gancho com isso que você está falando. Aham. A gente não tem o costume de Tá. trazer presentes. Certo. Chaveirinho, nada disso. A gente traz cultura para os nossos amigos, para nossa família. Legal. Então, por exemplo, o que é essa cultura que você diz, Carla? Quando a gente vai para um lugar, tem um prato específico do lugar.
A gente traz os ingredientes e traz a mesa da nossa casa aqui no Brasil, chama essas pessoas que são importantes que a gente presentearia. Que legal. E a gente senta à mesa e aqui, aquele momento de falar, ó, lá naquele país come-se isso aqui, funciona assim, assim, ou uma bebida, enfim, aí vai depender da gastronomia local, se a gente Sim. conseguir combinar as duas coisas, porque a gente senta à mesa, se reúne, Pô, que legal. e ainda eles têm a oportunidade. Agora, quando nós estávamos vendo a Aurora Boreal, quando nós fomos ver a Aurora Boreal, lá no norte, na Escandinávia, eles comem carne de rena. Você quase não vê carnes de boi, assim, né? Aham. Tem, mas o comum é a carne de rena. E nós Caramba. trouxemos, né, então, aqui para os nossos familiares, a carne embutida, claro, né? Mas a carne de rena, trouxemos caviar, porque lá é igual comer. O que seria? Carne moída aqui? É mesmo, é mesmo. Tem caviar em tudo e mercado, assim, super simples de comprar e barato. Tá. Então a gente trouxe isso. Por quê? Porque quando que os meus pais, por exemplo, poderiam comer um caviar? Na realidade deles. Não, mas eu que estive lá, pude trazer para Legal. eles aqui. Então, o mundo, ele se expande quando você está dentro dele de fato. Porque a gente fica na nossa bolha quando nós não viajamos. E daí aquilo parece tudo muito mais difícil. Depois que você sai e que você abre a sua cabeça Sim. e percebe que as pessoas vivem de maneira diferente, que existem outras formas de viver, e que o mundo parece grande, mas ele é acessível, tudo fica mais leve. E outra, até o teu trabalho diário, que às vezes pode ser pesado, que eu falei que o meu é uma delícia, mas cansa também, né? Mas quando você tem uma perspectiva de viagem, esse trabalho pesado do Faz dia a muito mais dia, sentido. ele faz sentido. Você fala assim, não, eu estou trabalhando até as 9 da noite, 10 horas da noite, mas eu vou viajar e está valendo a pena. Então fica mais o planejamento, né? Durante o planejamento você já está viajando. E isso não é, você não precisa sentar e fazer o roteiro, porque quando eu estou conversando com o meu viajante, quando eu estou planejando, ele está participando absolutamente de tudo. A menos que ele fale assim, eu tenho alguns viajantes que fazem isso. Fala, Carla, minha data é essa e eu quero ir para tal lugar, organize. Legal. Tá? Alguns sim. Só que a grande maioria quer participar. Eles querem saber o que eles vão fazer, fica olhando coisa no Instagram, manda, cara, isso aqui é verdade? Isso aqui dá para fazer? Enfim, então eles também estão sonhando, mas com a segurança, né, da organização, e além disso, eu sei os caminhos para pagar mais barato pela experiência. Acho que já vou até falar sobre isso, né? A nossa viagem para Aurora foi algo que aconteceu, porque já era algo que a gente queria fazer, mas não agora, porque é uma viagem de fato mais cara, por conta da distância, da logística interna, né? E tudo que você precisa fazer, porque é um extremo, né? É um lugar extremo. Sim. E tudo você precisa fazer com empresa, né? Guiado, enfim, você não pode se lançar no meio da neve, com lugares que pode chegar até menos 30 graus, sozinho. Né? Sim, Você tem que imagino. ter uma organização. E eu sabia que era caro, porque tem algumas empresas que são especializadas em Aurora Boreal. Só que eu olhava os orçamentos e era 50 mil reais por pessoa, 7 dias, sem o aéreo. Então, eu estava contando aqui, eu e o Marcelo, né? 50 mil, mais o aéreo, pagando barato, mais uns 5 mil cada um, 10 mil, 110 mil, mas vai gastar lá 130 mil, não tenho esse dinheiro agora, não posso. Né? Aí, uma cliente minha pediu esse roteiro. Falou, Carla, eu até falei para ela, olha, tem uma empresa especializada. Ela falou, não, eu quero que você faça. Falei, então tá bom, então vamos lá. Comecei a estudar o roteiro, entender de fato, porque eu nunca tinha roteirizado para lá. E eu olhei pro Marcelo e falei, amor, dá pra gente fazer. Vamos fazer? Vamos. Achamos passagem barata e fomos. Com as formas certas, com as pesquisas certas, porque daí quem sabe, porque eu não preciso ter ido pro destino para saber pesquisar o mais barato, Tá. né? Mais barato e bom. Sim. Que Seguro. atende a necessidade, seguro e tudo mais. Não é porque é mais barato, é o ralé, né? Vou te Não, mandar o mais não, barato aí, não. pelo amor de Deus, né? Nós gastamos, Boa. nós dois juntos, 40 mil reais para fazer essa viagem. Nós dois juntos. De 130 reais, 130 mil. 130 mil reais, nós baixamos para 40 mil reais. Sem contar a experiência, hein? E o dobro de dias. Exatamente. Ô, louco. Nós ficamos 14 dias, um pouco mais, 16 dias viajando. Então, nós conhecemos mais países, a gente não fez só Aurora, porque normalmente essas expedições de Aurora, eles vão direto para as cidades da Aurora Boreal.
Mas a gente não fez só isso, nós fizemos as capitais, então nós conhecemos Oslo, nós conhecemos Estocolmo, nós conhecemos Helsinki, nós tivemos um aproveitamento muito maior, fizemos passeio de barco, travessia de trem, de Trem do barco, de Polo Norte, avião, trem do Papai Noel. Cara, à fizemos noite o no Expresso trem do Papai Polar, então a gente... Expresso Polar. Sensacional. Cruzeiro pelos fiordes. que rolê Não, inacreditável. rolê louco. Não, Rolê não, louco. pelo amor de Deus. Entendeu? Então, e tudo isso a gente faz para os nossos viajantes. Tá. Então, aquilo que seria impossível, ou pela logística, ou caro demais, a gente consegue reduzir fazendo as pesquisas certas. Indicando, porque, não vou falar aqui nome de aplicativos, mas todo mundo conhece alguns aplicativos de reserva de hotel. Não é só pegar, abrir aquele aplicativo e fazer uma reserva de hotel, né? Porque às vezes você faz uma economia burra. Você acha que você está economizando, você não está. Com certeza. Então, a gente consegue viabilizar essa questão de onde economizar. Aqui vale a pena economizar? Sim, aqui vale. Aqui parece ser mais caro, né? Essa experiência, mas ela inclui tal coisa. Aquela experiência de 30 minutos, essa aqui é de 3 horas. Que inclui? Ah, tem roupa. Ah, então não vou precisar alugar roupa também. Então, tem uma série de coisas que a gente analisa que a pessoa que não pensa, não tem o pensamento da viagem, né? Do que eu falo que eu penso no que pode dar errado. Eu sempre estou pensando no que pode dar errado. Por quê? Porque para eu, nas minhas viagens, pra gente, né? E para quem está indo viajar com a próxima parada 747, chegue lá e não precise resolver problema na hora que está viajando. Já tá foi tudo pensado. Isso aqui poderia dar muito errado, mas não. Ele nem. Às vezes o nosso viajante nem se dá conta de que o que ele está fazendo poderia ter dado muito errado, porque a gente já previu tudo antes. Pô, isso é legal, porque, por exemplo, às vezes eu tô viajando, tem coisas simples. Putz, eu cheguei, eu queria ir pra tal lugar, mas lá precisa da vacina tal. Ah, eu preciso da habilitação que eu pensei que eu não ia usar. Me fala um pouco sobre isso, porque... Ou não, você só me ajudou a chegar lá. E quando eu estou lá, me explica um Não, pouco a mais gente faz sobre. toda essa organização antes. Nós temos um checklist que Tá. a gente envia quando começamos o planejamento, a gente já envia para o viajante para que ele comece a se organizar de coisas que ele nem faz ideia que precisa. Então, entre elas, como você falou, a carteira de vacina. Um viajante, para entrar na África do Sul, ele precisa do certificado internacional da febre amarela. Não é ir no posto de saúde e fazer a vacina, não. É entrar depois no Gov, tirar esse certificado, porque eles vão pedir. É uma coisa óbvia para mim, mas para o outro pode Não, ser que não. pô, E aí ele vai falou. aparecer, Nem imagina isso aí, fala a verdade. imagina, ele vai aparecer lá no aeroporto com Vai embarcar. aquela carteirinha do postinho de saúde. Sim. Vai Não perder vai- a viagem. ele vai Que perder a isso? viagem. Vai perder a passagem. Mesma coisa na Itália, por exemplo, e outros países que exigem a permissão internacional de dirigir. Não basta ter a sua CNH. E outra, não basta ter a CNH digital. Brasileiro, e a gente sempre alerta, inclusive, isso porque parece muito óbvio para nós brasileiros que usamos a CNH digital, mas fora do Brasil não é aceita. Tá. Né? Então, a gente já, inclusive, teve que resolver problemas por conta disso, porque nós avisamos, mandamos checklist, mas ele Beleza, tipo, tá, passou, né? E aí chega no país e não retira o carro. Não dá para retirar. Então, tem essa pré-organização, Tá. visto, por exemplo. Alguns países precisam de visto para entrar. A Aruba, outro país aqui perto do Brasil, maravilhoso, indico, inclusive, para quem gosta de praia, que você precisa preencher um formulário, que não é um visto, e que também não é um certificado aqui emitido pelo Brasil, mas você precisa fazer com 48 horas de antecedência, senão você não reserva, não entra. E é 48 horas, ou seja, você tem que estar ligado. Aí você, por exemplo, você está no teu dia a dia de trabalho, tá enlouquecido, você esquece. A gente está aqui para isso, fala, hoje é o dia de finalizar a declaração para você entrar em Aruba. Sim. Então, esse acompanhamento para que nada dê errado. Cuba, mesma coisa. Nós fomos para Cuba em 2023 e... Pense numa viagem louca. Louca Não. de boa. De boa Top. e de De louca. impactante. E de louca. De louca. É porque a gente não consegue mostrar as imagens. Você parece que voltou 40 anos no passado. Não, Pro mas bom tiver e as pro imagens, ruim. me conta que eu vou inserir nas imagens Pro com bom base e pro ruim. na história contada. Tipo, você pede um táxi, chega um Cadillac 59 pra te pegar. E não é um carro especial, não, é um carro da rua. Caraca. Cara, a gente fez um vídeo num Cadillac conversível indo pra praia, vermelho, que é uma coisa Táxi.
Táxi, a gente pegou na de rua. chamar assim, ó, É. na rua. Não, Ô, não foi um louco, passeio. Tá louco. Um Mas passeio. continua a questão de Cuba. E aí, Cuba, você precisa de um visto, você precisa dessa declaração, precisa da certificação e ainda antes de entrar lá no aeroporto, você tem que preencher mais uma autorização de entrada. Ou seja, é super burocrático. Se a pessoa... Eu fui sabendo, mas se a pessoa chega lá desavisada, com sono, fazendo aquelas 1000 conexões para conseguir chegar em Cuba, enfim, ela... E ninguém faz questão de te ajudar no aeroporto, né? Às vezes você acha uma alma boa que te ajude, mas normalmente as pessoas estão querendo resolver o problema delas e não querem saber de você perdido, né? Aí a gente com criança, e muitos dos nossos viajantes viajam com os seus filhos, porque antigamente deixava com os avós, né? Uhum. Só que hoje em dia os avós também fazem as viagens deles, eles não querem ficar com o neto, né? Pô, peraí, né? E aí os pais levam mesmo os filhos. Então você imagina um cenário de caos, assim, de conexão. A gente sai do interior do Paraná, vem até São Paulo, de São Paulo vai até Lima, de Lima vai até Havana. Então, todo esse trajeto, ele tem que estar... você pode estar tão estressado que se te pedirem um documento a mais, você trava ali e você não embarca. É verdade. Caramba, só trocando esse papo que você vai entendendo que Ah, não é é só complexo. viajar. E até tem só um relato meu aqui, que quando eu fui me aventurar nos Estados Unidos, eu pesquisando, aí eu olhei lá um Airbnb, eu falei, nossa, aqui tá 10 minutos do aeroporto, nossa, deve ser top aqui então, preço bom. Meu, cheguei lá numa bocada. Ah, os Estados Unidos não tem bocada, meu, tem. Tem. E eu me lasquei, porque eu fui. Pô, só falei, a parte do aeroporto tá ótimo. Ó, meu pensamento. Quantas mais pessoas pensam como eu? Nossa, a parte do Maioria, aeroporto, isso aqui é maioria. chiquérrimo, então me ferrei. Ah, não, mas Estados Unidos tem lugar ruim também? Tem. Eu fiquei num lugar que não tinha mercado, não tinha farmácia, não tinha nada de nada. Eu Entendeu? falo que os Estados Unidos é o Brasil rico. Eles têm os mesmos problemas que a gente, É. né? Mas o país em si é mais rico. Mas esses problemas de estrutura realmente são válidos lá. E a localização, de onde você se hospeda, pode te deixar com uma impressão totalmente diferente de uma cidade, Sim. para bem ou para o mal. Eu fui 2 vezes a São Francisco, já que você falou de Estados Unidos, para você entender como é importante. São Francisco, não sei se você chegou a conhecer, Não. mas é a cidade onde eu vi mais gente louca do mundo, assim, louca, de andar na rua conversando sozinho e fazendo gestos, assim, né, andando de pijama, enfim. E na primeira vez fui sem muita organização com relação a isso. Fiquei eu falei assim, nossa, que legal, vamos ficar naqueles motéis de beira de estrada, vai ser super, porque nos Estados Unidos motel é hotel de beira de estrada, né? Não é o motel do Brasil. E a gente entrou lá, não dava pra ficar dentro do hotel. Psicose. É mesmo? Ruim, tipo psicose, cheiro de cigarro, assim, impossível de ficar dentro Que dele. louco. Acabei gastando mais, porque daí eu tive que mudar de hospedagem, porque não dava para ficar lá. E os arredores eram perigosíssimos. Nós estávamos em 5 meninas. Mas por quê? Porque não fiz uma pesquisa que deveria ser feita, que hoje eu já sei como tem que ser feita, para eu conseguir. Porque não basta estar lá na plataforma de reserva. Ah, nota 8. 8 para quem? Quem que avaliou essa acomodação? Então, assim, a gente já não reserva mais assim, olhando esse tipo de avaliação. A gente já tem outras estratégias. E a segunda vez que eu já tinha entendido a cidade, eu fiquei em outro lugar de São Francisco. Foi outra experiência, completamente diferente. Se eu tivesse ido só aquela vez para São Francisco, eu ia falar, a cidade é um lixo. Não dá, cidade ruim. Né? Então, assim, tive também um viajante que, inclusive, ele está voltando da África do Sul, ele está lá agora, nesse momento, volta amanhã. A primeira vez que ele foi para a Europa, ele foi em Paris, e ele me mandou uma mensagem, falou assim, Carla, o que você acha de eu ficar aqui? Eu falei assim, é longe e é ruim. Mas ele quis, jovem, né? Meio mochileiro, falou, eu dou conta. Sim, dou conta. tem muito Porque o disso. jovem. E eu entendo, porque realmente, né? Paris, você olha no mapa, quando você vai buscar o hotel, eles colocam tudo como Paris, mas não é. É como você ficar em São Paulo e eles te colocarem lá não, Osasco ainda é perto. São Caetano, enfim. Pô, longe. Tá? Longe. Mas eles colocam como São Paulo. Então, lá em Paris é a mesma coisa. E ele foi e dividiu um quarto com uma outra pessoa. O que aconteceu? Ele teve que cancelar aquela reserva, que não conseguiu cancelar, ele teve que... Perdeu e teve que cancelar em outro lugar. Por quê? Ele perdia todos os dias 50 minutos para ir, 50 minutos para voltar de metrô. Então, não é... né? Então, isso era longe. Sim.
e ele tinha que voltar antes do anoitecer porque era perigoso, não dava. Então ele perdia toda a noite, se ele ficasse lá, ele perderia toda a noite em Paris, que é linda. Paris é à noite, é maravilhosa, cidade de luz, então você tem que aproveitar a cidade à noite. E sem contar o perigo e a pessoa que ele teve que ali dividir, que não era a pessoa que talvez ele gostaria de dividir esse quarto. Então, assim, tem problema de dividir o quarto? Talvez não. Eu fiquei muitos anos da minha vida, eu viajei e fiquei em hostel. Até o Davi nascer, eu e o Marcelo já ficamos também. Porque dependendo do lugar, tá tudo bem, né? Mas saber olhar, avaliar e aonde a localização da sua hospedagem determina a sua economia e a impressão que a cidade vai entregar para você. Com certeza. Uma coisa que eu me arrependo muito, eu queria até que você desse esse gancho, é, eu não imaginei que os YouTubers, os blogs, etc., me explicariam tantas coisas erradas, que eu tomei só proveito disso. YouTuber fala, aqui é maravilhoso, aqui é isso. Falando dos Estados Unidos, que é onde eu conheci. Sim. Aqui é isso. Não, se você vir pra cá, é isso. E assim, eu fiquei maravilhado. Quando eu cheguei, eu tive outra impressão. Qual que é a diferença de um YouTuber, de um blogger, de um vlogger, para realmente uma estratégia de viagem, que é quem trabalha com isso e quer te ajudar? Perfeito. Excelente essa pergunta, porque as pessoas vão no Instagram, no TikTok, buscar informações, e não tem nada de errado, porque a gente encontra coisas valiosas ali também. Sim, lógico. Mas, pensando como alguém que posta coisas na internet, o que que você quer? Você quer visualização. Então, começa aí. Então, já que eles estão naquele lugar, eles querem fazer algo fantástico. Algo mais fantástico do que realmente é. Mas tem que parecer fantástico, porque eles querem esse views. Aham. Eles querem essa visualização. Ele não se importa se isso interessa para você. Eles não te contam como é que é para chegar lá, quanto que custa, se aquilo de fato é bom. E além disso, isso é também uma outra questão. Tem que aproveitar o lugar que está para fazer conteúdo, É, independente se é bom ou não. é. Agora, eu, por exemplo, eu tenho um compromisso diferente. Eu tenho um compromisso de fazer aquela pessoa gostar daquele lugar conforme o perfil dela. Conforme o perfil dela. Então, a gente conversa com a pessoa para Muito entender. bom. Fala assim, ó, isso aqui para você vai ser legal. Não, isso aqui para você não serve. Sim. Para você não serve, porque às vezes para uma pessoa aquilo serve. Ela gosta daquele fervo, às vezes. Sim. Outra não. Né? Então, até a gente teve um caso de uma cliente que viu Morro de São Paulo, né? Morro de São Paulo na internet, achou maravilhoso Bahia, aquelas Bahia, imagens, Bahia, É. aham, e ela quis ir para lá. Ela não é brasileira, ela é do Peru. E aí eu falei, olha, tem outros destinos no Brasil, foi com criança. Tem outros destinos no Brasil mais fáceis de você chegar, visto que você está com uma criança de 3 anos. Não, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Foi alertada. E aí, realmente é muito bonito o morro e tal. Mas para você chegar lá é o maior perrengue. É muito perrengue. É quase 4 horas de entre van e lanche, catamarã, enfim. O que aconteceu? Estragou o destino. Ela falou, realmente, eu deveria ter te ouvido, cara. Né? Mas viu na internet que é lindo, que é maravilhoso, mas não pensou no todo. É lindo lá, mas e para chegar? Para você serve? Então, assim, Muito bom. né? Então, quando eu estou trabalhando aqui fazendo um roteiro, eu não estou pensando se eu vou ganhar views. Eu estou pensando se isso serve para você. Sim. E o seu cliente satisfeito. E né? aí ele vai sabendo. Se tem algum perrengue, tem lugares que você, para alcançar, vai ter um perrengue. Ele vai avisado, ele sabe. Então, o impacto do perrengue é menor. Quando Sim. você sabe que você vai passar um perrengue. Por exemplo, Cordilheira dos Andes. Você está lá no Chile, você quer esquiar. Ou quer não esquiar, você quer ir brincar na neve, quer conhecer a neve. Ah, legal, Chile muito legal, ali as estações próximas a Santiago. Se você subir, você vai ter que passar por várias curvas. Toma um remedinho antes, vai lá, pede pro médico qual é o melhor remédio de altitude para você. Porque uma coisa é você chegar lá bem, medicado, né? Você chega lá, já, né? A altitude já te deixa meio assim. Aí você pensa você fazendo, e são curvas cotovelo, tá? São 42 curvas, cotovelo. Das Calotas, Serrinha das Calotas? É pior, certo ponto de vista. É pior que a Serrinha das Calotas. Caraca, velho. Então, É assim, punk. é lindo chegar lá? mas vai ter que passar por isso. Então, o que a gente faz? Remedia antes, literalmente, né? E a pessoa já vai sabendo. Então, as pessoas que já se conhecem, né, conhecem seu físico, já sabem, então eu não vou poder beber na noite anterior, não vou tomar café da manhã, ou vou comer antes um pouquinho, enfim, vou tomar o meu remédio para poder subir e ficar bem. A pessoa que vai desavisada, Isso faz muito sentido. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença, porque às vezes o seu estado físico tira a boa impressão e o prazer que você teria no destino.
Não, Então, são muito pequenos bom. exemplos. Só fazer um gancho com relação ao valor, né? Que eu falei que era barato. Sim. E aí ela falou em 40 mil para um casal. Mas 40 mil para ficar 15 dias na Escandinávia, vendo a aurora boreal, passeando de trem, cruzeiro, Translado de translado, volta, tudo. carro alugado. Cara, É, isso dirigir na incluiu neve é tudo. um espetáculo. É. É um espetáculo. Snowmobile, Bom. fizemos um passeio de snowmobile, de husky, ou seja, ficou todo esse valor, porque aí a pessoa pode falar, nossa, 40 mil reais, porque foi uma Tá. experiência extremamente profunda, dormimos num hotel iglu, com teto de vidro, rodeado de neve, Tá louco. entendeu? Então, É realmente essa é a questão, que se você for colocar isso no papel com uma agência comum, você vai gastar 100 e tantos mil reais. Sim. Então, esse é o barato. Não tenho 40 mil para viajar com minha esposa. Você consegue viajar menos tempo, muito mais barato, é óbvio. Não é? Quando eu digo barato, é em relação ao que me apresentavam quando eu achava que iria viajar de qualquer jeito, numa agência normal, por exemplo. Isso é a comparação. Vou numa agência normal, gastaria 130 mil. Para fazer essa viagem em menos dias. Tá. Fiz o dobro e gastei 40. Você fez uma baita de uma economia. Com Mas é claro, certeza. esse, como eu falei para você, foi um destino que a gente achou até que não faríamos agora, porque a gente já sabia que era um destino caro. Então, eu tô falando de um destino caro. Agora, você não precisa Ver começar a neve, por viajar exemplo. indo para a Aurora Boreal, Sim. para Escandinávia, para o Japão, para Dubai, Maldivas, né? Falando em destino caro, né? Não precisa começar viajando para lá. Vai aqui, ó, São Paulo. Tem cada destino lindo ao redor, bem planejado, organizado. Vai com a sua família, tem um fim de semana. 2026 está cheio de feriado. Então, organiza, começa a aproveitar intensamente a saída da sua casa, todo o trajeto até o local que você vai. Então, às vezes, no meio do trajeto tem uma cidade com um mirante, um restaurante que tem um bangalô, que tem umas florzinhas, que você vai tirar uma foto e a criança vai ficar feliz, e a esposa vai ficar feliz. Ah, não, tem um museu do automóvel aqui, ó, que é legal, o marido vai gostar. Então, você não precisa... O teu destino não é só da sua casa até a praia. O destino é todo o trajeto, né, que você pode aproveitar para isso, pensar no trajeto. É. Não só pegar o carro, abastecer e ir. Né? Pensar o que tem nesse local, o que tem nesse trajeto para eu fazer. Porque depois que você está lá, às vezes passou, não tem mais tempo, não consegue mais fazer, não sabia que existia. Sim. Até uma, assim, ainda nesse gancho, tem umas diquinhas de ouro também, imagino eu. Eu não sei se eu vou acertar o lugar, tá? Mas eu vou fazer umas comparações. Por exemplo, Europa, cuidado aqui com as pickpocket. A China, tem que baixar o WeChat porque o seu cartão de crédito talvez não passe. Em Bali, na Indonésia, cuidado com o macaquinho não te roubar. Eu tô fazendo besteira, Sim, mas é mais ou é menos. isso aí. Essas dicas também entram nesse seu roteiro. Totalmente. Tá. Totalmente. Tá. Porque é talvez besteira, né? Não é Não é besteira. besteira. Né? Mas. Não é besteira. Você perdeu. A nossa vida hoje está dentro do celular. Tá. Você perdeu o celular hoje e acaba com a sua viagem. Você vai ter que voltar para casa. E Tô talvez na nem consiga China, voltar por para casa exemplo, sem o né? celular. Então, preciso de um WeChat pra pagar lá. Tem VPN, eu acho que tem que baixar Tem umas VPN, coisas. é igual Cuba. Cuba também tem Também é isso. assim. Cuba, na Tá. verdade, pouquíssimos lugares aceitam cartão de crédito. Foi no dinheiro. Foi tudo Não no imaginava, dinheiro juro. ou no VPN para você acessar a internet. É super complexo, não é um lugar fácil de você viajar. Porque hoje a gente vive conectado. Então, para nós é simples, resolvo com cartão de crédito, resolvo com WhatsApp, Sim. mas daí se você está está num lugar onde não tem internet e não aceita cartão de crédito, como é que você faz? Então você tem que planejar. Sim. A gente planejou, para você ter uma ideia, a gente planejou o desfraude do Davi lá. Ô, louco. Verdade. O Davi estava com 3 anos e a gente já tinha iniciado o desfraude dele. Tá. Então ele já estava finalizando mesmo. Eu falei, Marcelo, a gente vai levar as fraldas, porque lá não tem fralda pra gente comprar. Não tem fralda. Não tem fralda descartável pra você comprar. Não, como assim, pô? Não Pera aí. tem, pô. Pera aí. Calma aí. Quando eles quiserem beber uma água, Lá fica à não tem vontade. ketchup. Calma, vai me contar isso. Vai me contar essa curiosidade. Se quiser beber uma água. Se você não segue por algum motivo as redes sociais, estão todas aqui na nossa descrição. Já segue lá, são 2 Instagram, o seu e da agência, correto ou não? Isso. Então tá aparecendo aqui na descrição dos nossos vídeos. Se você não seguiu por algum motivo, você tá maluco, você precisa seguir agora. Então já segue, dá essa moral. Comenta lá, vem pelo Futuricast, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas calma lá, voltando. Calma aí. Pera aí que agora eu preciso... Fralda. Eu tô lá, meu filho precisa usar uma fralda descartável. Você tem que Vou falar marca, uma Pamper, uma Johnson Johnson. Você tem que ter levado. Veja, o que acontece em Cuba, Tem que programar. o que acontece em Cuba é não é que não tem, não é que é proibido, Tá, é que não beleza. chega.
Então, por exemplo, Tem a embargo, né? gente estava em Varadeiro, que é um paraíso, Varadeiro, né? Baradeiro. Cara, um paraíso, lugar mais lindo do mundo. E a gente foi na cafeteria num dia. Tomamos um cappuccino, comemos não sei o quê. No outro dia voltou e tinha acabado. Não tinha Porque café. não chega. Não chega. É embargo econômico. Não sabia. Entendeu? Por exemplo, a gente foi na maior, acho que é a maior sorveteria do mundo, né? Em Em Havana. Havana. Só tinha 2 sabores de sorvete. A maior Isso sorveteria que é a do mundo. maior do Estrutura. De estrutura. Aham. Sorvete delicioso, só que só tinha 2 sabores. A gente foi comer um hambúrguer, aí não tinha ketchup. Ela fazia. Deu até vergonha quando eu pedi. É ketchup, ela ficou envergonhada em dizer que não tinha o ketchup para colocar. Que não chega o ketchup. Entendeu? Caramba. Os carros lá são tão bem conservados e acaba virando uma questão turística, mas foi por conta do embargo econômico que não chega carro novo. Não chegava carro Irmão, novo, não chega peça. quando a gente ficou no Airbnb, que a gente foi para o aeroporto, é porque as imagens são inacreditáveis. Mas vai ter no corte. Um carro, cara, azul, eu esqueci o modelo, cara, que era impressionante o quanto ele estava conservado. Era zero. Antigão. Antigaço. Oldsmobile. É, Pode ser um, não sei. Tô chutando. Antigaço, cara. E era um carro do dia a dia da família. Do dia a dia da família. Entendeu? Então parece estar em outro mundo. E de lá a gente foi para as Ilhas Caimã. Retrô. Lá é tudo retrô. Lá tudo retrô. E de lá a gente foi para as Ilhas Caimã, que é completamente o oposto. Um paraíso fiscal, só tem carrão, caminhonete de 5 andares, e, cara, iates do fim do mundo. Então a gente viveu, foi um choque. E aí que vem a questão da experiência, né? Aham. A gente viveu um choque de realidade que abre a tua mente, sabe? Abre a tua mente de um jeito muito interessante. Por isso que a gente colocou o nosso filho nessa. As Ilhas Caimã foi até interessante, porque assim, como eu falei, do caminho, você ver o que você pode fazer. Ilhas Caimã também não estava no meu, eu falei assim, nossa, preciso ir para as Ilhas Caimã, porque é o meu destino. Não, tá? É um lugar maravilhoso, e eu até comentei com o Marcelo, falei, eu gostaria de voltar. Mas a passagem econômica que eu encontrei, a gente precisava ficar 18 dias em Cuba. Aí eu falei assim, acho que A passagem obrigava a ficar 18 dias para comprar por aquele valor. Tá. Senão ela ficaria bem mais cara. Sim. Então eu falei, vamos ficar, a gente tem esses dias, podemos ficar 18 dias, ficamos. Eu falei assim, só que 18 dias em Cuba, porque é um país lindo, mas tem perrengues. Esses perrengues é que eu comentei, mas tem outras coisas que a gente precisa se organizar. E a gente com criança, eu falei, acho que vai ser interessante a gente dar uma quebrada na viagem, para, se precisar de alguma coisa, a gente consegue acessar em outro país. Abri o mapa, falei, o que tem aqui perto de Cuba que seja interessante pra gente? Daí, olhei e comecei a simular os voos. Eu falei assim, nossa, Ilhas Caimã, paraíso fiscal, sempre via na escola, enfim, Verdade, paraíso fiscal. Vamos ver, né? Porque era o mais perto. E daí tinha um voo super legal, enfim, e a gente comprou, né, esse voo, e a gente teve, como o Marcelo falou, um choque de realidade, porque a gente saiu de um lugar em que os mercados têm pouquíssimas coisas para você comprar, tem segurança na porta do mercado, Para ele não ser Cuba. roubado. Sim. E a gente foi para Caimã, que é riquíssimo, e tinha aquelas frutas brilhosas. Sim. Tudo parece vitrines de diamantes, assim, as frutas assim, assim, lindas, e tudo com abundância, e 10 marcas de cada item, e aí, sabe? Então, assim, aqueles carrões. Eu falei assim, nossa, realmente a gente vive num mundo desigual. Não estou comemorando a desigualdade, mas é interessante você ver isso, e você inserir o teu filho para mostrar, inclusive, você tem existe isso aqui no mundo. Sim. Né? E para nós também. A gente voltou de Cuba diferente, agradecendo muito mais. Mesmo morando no Brasil, que a gente tem dificuldade, a gente sabe que aqui também tem pobreza, a gente sabe que aqui tem muitos problemas, mas a gente voltou agradecendo. O país é lindo, as pessoas são super legais, mas eles vivem numa realidade surreal. Isso para falar de Cuba, mas se a gente for, por exemplo, eu fui para o Vietnã, fui para Laos também, que também tem esse histórico, né, de pobreza, e ainda são lugares pobres, né? Então, assim, você vai, a viagem não é só, vou para um lugar rico e vou ver a aurora boreal e é onde as pessoas moram. Lá, por exemplo, na Noruega, as casas realmente não tem portão. Lá não existe quintal privado. O que é privado na Noruega, né, isso é interessante, porque é a sua casa da pessoa. O restante é tudo de circulação, livre. Quando uma escola estraga alguma coisa, é a comunidade que arruma, e depois eles mandam a conta para o governo. Não é assim, nossa, esse governo não faz nada. Não, isso aqui é a nossa escola, a escola do meu filho, vamos arrumar.
E eles, claro, é uma outra realidade. Aqui no Brasil isso não funcionaria. Mas é legal você ver como que funciona em outros lugares isso, sabe? Te amplia os A horizontes. vida. Cuba, só puxando o gancho de Cuba, que a gente está falando, uma coisa que é muito diferente lá é a sensação de segurança. É. Lá, tipo, nada é como é aqui. Não é questão de ser bonito nem feio, né? A gente chegou, por exemplo, quando chegamos à noite para Havana, para o Airbnb, que nós ficamos no Airbnb, parecia cenário de guerra. Fiquei muito, porque eu sou muito ligado nisso, né? Que, cara, a gente entrando nas ruas escuras, um poste aceso, o outro apagado, as casas. Quando a gente chegou no Airbnb, o Airbnb chegou lá há pouco tempo, inclusive, estava tudo lindo, tudo bonitinho. Mas, cara, a sensação de segurança na rua, muito legal. A gente não teve problema nenhum com isso, tá? Mas, em compensação, desabastecimento total. O Davi não tomou suco de laranja lá. Ele tomou muito suco de laranja, porque não tinha. Os drinks, a gente até brinca, né? Drinks que a gente tomava lá, a gente ficou no All Inclusive. Para, lugar espetacular, maravilhoso. Só que o drink era feito, sei lá, com um suco. Tá ligado? Com parada artificial para dar sabor, porque não tem fruta. Não chega fruta. E eu pensei, E nossa, é aqui- um país tropical, né? Vai estar tá cheio de bombando, fruta. Não, tá não bombando. chega, não planta lá, ilha pequena. Só abrir um parêntese também, que a gente não Lógico. entra na questão política do caso, né? Sim. Então, cada um vai ter as suas opiniões, é comunismo, não sei o quê, é o embargo econômico, não é essa a questão. A questão é viver a realidade em si. Sim. Então a gente saiu de lá, foi para as Ilhas Caimã, meu irmão, que espetáculo. E lá é mão inglesa. Já dirigiu na mão inglesa? Nunca. É uma experiência que você tem que ter. É. Dirigir o contrário, seu corpo pede o Você contrário. falou, É muito... opa, peraí. A gente foi encontramos uma brasileira lá, inclusive, que ela tem uma empresa que leva, porque lá nas Ilhas Caimã tem um banco de areia no meio do oceano, em que você fica assim, água no peito e cheio de arraia. E você toca na arraia, a arraia vem até você. Então são experiências que são impagáveis, irmão. Sabe? Você hoje, vou fazer essa pergunta pra você. Você chegou a imaginar isso? Nunca. Vou falar em faixa salarial, vou falar em Nunca. condição financeira, Nunca. vida, família. Nunca. Quem olha de fora, fala que você, pô, venceu, Nunca. o cara ficou milionário. Agora sim. E me acham milionário porque eu faço isso. Quando, na realidade, de certo ponto de vista, eu ganho até menos do que eu ganhava um tempo atrás. Em que eu não vivia essas coisas. Porque é uma questão de barreira que você impõe a si mesmo. Sim, Entendeu? sim. É a dificuldade de chegar lá e não se imaginar alugando um carro, pegando um carro, dirigindo na neve, como a gente fez na Escandinávia, cruzando um campo de neve, é neve para todo lado, e você lá no seu carro, pá, dirigindo. Então são Dirigindo em sensações cima de um lago congelado, né? em cima de um lago congelado. São sensações que só vivendo para entender e que você não se sente capaz de fazer. Por isso o trabalho dela é espetacular. Ela recebe mensagens que são... Mostra a mensagem de hoje que o menino mandou para você sobre a cidade. É um São casal, espetaculares. que está em lua de mel. Legal. E eles, quando eles me procuraram, eles falaram assim, a gente quer fazer o leste europeu, mas a gente quer conhecer as capitais, mas o nosso foco não é capital, a gente quer viver mais, assim, o país mesmo, a gente não quer... Mas eles falam, mas a gente não tem nem ideia, Carla, de onde ir, como ir, o que fazer. Você ajuda a gente com isso? Sim. Daí eu falei assim, tá, vocês confiam? Confiamos. Porque eles falaram assim, a gente não tem tempo para pensar na estavam se lua de casando, mel, né? porque Sim. eles estavam organizando o casamento e a reforma do apartamento. Daí eles falaram assim, Carla, sendo bem sincera, a noiva falando, a gente não vai ter tempo de acompanhar. Porque eu pergunto, vocês querem participar? Como que vocês querem fazer? A gente não vai ter tempo. Eu falei, então vocês confiam? Confiam. Aí ele me mandou hoje a mensagem, porque eles estão numa cidade no interior da República Tcheca. Uma cidade que você nunca ia achar. E não é por questão de capacidade. Aham. Porque você nem imagina que existe, cara. Entendi. Enquanto ela procura ali, ela fez a Roda Cerveja. Minha primeira viagem pela Europa. Roda Cerveja. Porque eu gosto muito de cerveja. Cara, eu visitei 5 cervejarias que ganharam como melhor do mundo. 5. E eu dormi num castelo medieval, irmão. Em Sedan. Onde, no Parque das Ardenas, Hitler invadiu a Bélgica. Caraca. Sabe como é viver isso? Pelas Ardenas, o Hitler invadiu a Bélgica. Você passando ali, ó. Então, vivendo coisas que, para mim, que eu valorizo muito isso. Sim. Sabe? A gente pousou em Dinan, uma cidade belga, onde foi criado o saxofone, inclusive. Cara, a gente dormiu no alto, assim, no hotel que é o hotel da própria cervejaria, Aleph. Não sei se você já tomou aqui no mercado, tem Aleph, excelente cerveja. Com um spa romano, spa de pedra, a neve caindo lá fora e a gente no vapor aqui, ó, água fervendo, vapor, sauna. E, cara, são sensações assim que você pensa. E, de novo, por um valor... Esse hotel custou, eu vou falar, esse hotel custou pra gente R$300. Reais, hein?
E a gente ganhou A 2 diária. vouchers. Quanto foi? 2 vouchers de 20. não, de 25 euros cada Pra um jogar no para cassino. jogar no cassino Ah. deles, que eles têm um cassino, Aham. né? Então, 50 euros a gente ganhou de voucher. A gente pagou R$ 300 na diária, com experiência inclusa dessas piscinas, do Spa Romano. Provar Degustação de cerveja. cerveja. A gente fez degustação de cerveja, um café da manhã maravilhoso, uma cama maravilhosa do hotel e ainda 50 euros de voucher do cassino. E a gente ganhou 100 euros. A gente foi jogar no outro dia, não estava no Lucrou ainda. planejamento, no cronograma, 100, até 100 euros ganhamos. Porra. falei pra ele assim, será que a gente vai ou não vai gastar nosso A tempo gente em já tava cassino? indo. Falei, não, vamos Daí voltar. ele falou, não, vamos. Aí a gente tava numa viagem mais econômica, assim, né? Sim. Então a gente não tava jantando em restaurantes, assim. A gente foi em alguns restaurantes, mas não era o foco. O nosso A foco gente não ficou 15 era, dias também. não né? era Tava todo dia em restaurante. gastronomia. Então a gente passava no mercado, comprava queijo, pãozinho, Sim. cerveja Dentro sempre. do carro alugado, não, enfim. dirigindo pela Europa. Aí coisa aquela louca. noite a gente falou, então agora que a gente ganhou 100 euros, né? A gente ganhou mais do que o diário que a gente pagou no tá hotel. E em louco. Sedan foi onde a gente dormiu no hotel Castelo. Sim. Castelo, cara. Só que por dentro tudo moderno. Mas um castelo. A gente desceu no outro dia, tinha lá o calabouço, sabe? Que Cara, é louco uma isso, coisa cara. louca que você nem imagina que existe. Não, e o melhor disso é saber que é possível. Essa é a questão. É completamente possível. Tá? Completamente possível. Porque o dinheiro não é todo o problema. O dinheiro Sim. também, é óbvio, né? Para um assalariado ganhar salário mínimo, não vai conseguir fazer uma viagem dessa. Né? Aham. A não ser que ele se planeje muito, e é possível fazer também. Mas você, um servidor público, que era o meu caso, que é o meu caso, cara, você consegue. Se quiser, consegue. É só querer. E aí entra o papel dela, que ela te faz ganhar tempo e economizar. Você também entra. Ah, Deixa eu vamos mostrar nessa. pra vocês. Vamos nessa. Bota Que ele no- mandou, hoje, hein? Ele Tá. me mandou a mensagem 8h43. Coloca no mic aí. Bom dia, Carla. Tudo bem? Oi. Como é que vai? Direto daqui. Tudo. Estamos aqui em Český Krumlov. Muito lindo, muito bonito. Estamos encantados com a cidade. Baita achado no roteiro, viu? Tá vendo? E é só Isso ela não que tem acha. preço. Eles não Não tem sabiam preço, pra onde não. eles estavam indo, porque eles falaram pra mim o que eles queriam e arrumaram a vida deles do casamento e do apartamento. Então eles estão vendo o roteiro agora, né? E é Olha como muito. ela se empolga. Ela tá Olha, eu emocionada. tenho vontade de chorar. É, lógico. Porque é trabalho Porque bem feito, né? realmente, assim, você vê a pessoa vivendo, porque eu valorizo o dinheiro dele. Sim, Eu valorizo o tempo dele. Eu valorizo o sonho deles. sim. Né? E pro cara sonhador, vou pegar esse gancho. Chega em você hoje e te apresento. Fala, Carla, é o seguinte, meu, eu ganho bem de verdade, assim, meu, Sim. eu ganho, sei lá, 5, 4, 3 mil reais. Vamos falar assim, esses valores. E meu sonho é conhecer Dubai daqui 2 anos. Você consegue ajudar a pessoa com esse Tranquilamente. planejamento mesmo, assim, no beabá? No Beabá. Tranquilamente. Tranquilamente. É. Tudo. E assim, como nós fazemos e como a gente sugere, nem todo mundo faz assim, mas é Tá. como a gente sugere. Tá. A gente faz um orçamento geral, porque assim, qual que é a vantagem dos roteiros da próxima parada 747? Que a gente consegue fazer o que a pessoa quer, dentro do orçamento dela. Tá. Né? Então, por exemplo, se você vai numa agência normal, eles vão te apresentar, ó, você tem esse pacote aqui, tem esse hotel econômico, esse mais ou menos, e esse aqui mais caro, custa tanto, 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 né? E aí você vai ficar preso ali. A gente não faz assim. O teu orçamento você ganha 5 mil reais por mês e sobra para você 300 reais por mês para você economizar para daqui 2 anos você fazer a sua viagem, digamos. Né? Mas aí eu vou falar assim, olha, lá em Dubai, a gente pode economizar, então você vai ficar nessa hospedagem aqui, mas um dia eu vou te colocar nesse hotel aqui que tem um Opa. parque aquático, O cara, fica louco. O cara já... que tem um parque aquático que quem tá no hotel não paga, então você já economiza a entrada e vai ficar não precisa ficar todos os dias, você não vai no parque aquático todos os dias. Então por que ficar nesse hotel caro todos os dias? Então a gente vai aqui, ó, vai comprar sua passagem tanto, vai pagar em 6 vezes. Compra a passagem. Depois a gente vai reservando a hospedagem. Depois, como a gente fez para a viagem para a Noruega, eu falo da Noruega porque foi a viagem mais cara que a gente fez, Aham. né? Essa da Aurora Boreal. E Mas fez tudo isso aí, hein? mas a gente Uma comprou a coisa louca. passagem, pagou. Daí começamos a fazer as reservas das hospedagens. Pagamos. Temos aqui. Agora a gente vai fazer a reserva dos passeios. A gente foi para lá com tudo pago, né? Com 1 ano de programação, de planejamento. Tudo pago. Já. Com tudo pago. A gente não gastou. O que a gente gastou lá foi o que a gente quis
coisinhas para comprar. Beleza, Mas assim, beleza. né, um restaurante que a gente quis ir, alguma coisa assim. Mas fora da estrutura da viagem, a gente foi com tudo pago. Então, se você tem um orçamento X, a gente vai encaixar a sua viagem dentro daquele orçamento. Claro que se eu achar para falar assim para você, ó, esse destino você não vai com esse dinheiro. Vou jogar real. Porque se você, Nesse você não vai tempo, conseguir fazer. especialmente, né? Nesse tempo. Vai precisar economizar mais tempo para você fazer. Então a gente fala isso também. Porque tem lugares, por exemplo, Carla, eu tenho 15 mil reais, quero ir pro Japão. Não vai. Entendeu? Não vai. Por quê? Porque a passagem pro Japão é cara. Você vai gastar por pessoa pelo menos uns 7 mil reais, né? Conseguindo uma promoção, 5, né? Mas a hospedagem lá é cara, os transportes são caros, a comida é cara. Então, né? Então, Daí eu vou falar, olha, vai precisar economizar um pouco mais. Ou Então, ficar menos tempo. É uma questão de adequação, né? Então, Tá. por exemplo, o primeiro passo é a passagem. Porque a gente viaja tanto, né? A gente viaja muito. Eu, depois que a conheci, eu não viajava praticamente. Porque a gente pensa nos destinos ou então deixa aberto. Aí surge aquela passagem com aquele preço naquela promoção naquele dia. A gente vai e compra a passagem para lá para frente. E agora pronto, já temos a passagem. Parcela a passagem e agora a gente vai trabalhar e pensar. Vamos fazer tal passeio, esse dá, esse não dá. Você vai parcelando aos poucos. Então, por exemplo, essa pessoa que tem 15 mil reais para ir para o Japão, por exemplo, ela não consegue ir amanhã, não vai conseguir. Mas se ela parou, vamos esperar sair uma passagem boa aqui, que não seja 7 mil, que seja 4. Já está economizando 3 mil por passagem. Né? Sim. Aí, compra a passagem, ok. Ela não consegue com aqueles 15 mil, porque as pessoas pensam muito no valor fechado do dinheiro. E é como ela falou, você coloca essa despesa ao longo do período que você pode colocar. Aham. Então, aí depois, vamos pro hotel agora. Então, parcela o hotel. Aí agora vai ter passeio? Passeio, né, é algo mais. Né? O importante é você estar lá, né? Sim. Tem esse passeio aqui. Então, vai lá, compra, parcela o passeio. E aí, ao longo de um ano e pouco, se você se planejou, você já pagou tudo. Sim, Entendeu? com certeza. Então, o que é difícil é você ter 15 mil agora e querer ir amanhã. Essa questão da passagem do planejamento é importante. Vou contar algo de prática para você entender. A gente tem uma família de viajantes, pai, mãe e filha, 7 anos. Sonho da filha, neve. Para onde vamos, Carla? Tenho tantos reais. E eu falei assim, então tá bom, então vamos começar a pesquisar. Mas eles me procuraram em janeiro do ano passado, tá? Janeiro de 2024. A gente está gravando em dezembro de 2025, janeiro de 2024. Eu falei assim, olha, as passagens a gente consegue comprar com 1 ano de antecedência. Então eu já sei que vocês querem ver a neve. E que essa neve é para 2025, né? Então, a partir de julho deste ano, eu vou começar a olhar as passagens. E a hora que tiver algum valor, eu te aviso. Tá. Então, o planejamento da viagem não precisa ser na hora que você tem o dinheiro. É você colocar a sua intenção, a sua intencionalidade. Então, eu já estou sabendo. Como o nosso trabalho é personalizado, nosso trabalho é da pessoa, eu tenho o nome dela e sei o destino, e aí, assim, eu fico... Como eu estou trabalhando o tempo todo, olhando o tempo todo viagem, aparecem as coisas para mim. E eu vou já te falar, não tenho cursinho milagroso que acha passagem por milhas, não sei das coisas, não tenho nada disso, tá? É Bom, coisa da realidade mesmo. Tô olhando, pesquisei, aqui, ó, a companhia aérea tá fazendo uma promoção legal aqui, vamos fazer? Vamos comprar? Então a gente só compra diretamente com a companhia aérea, a gente não compra por terceiros, porque voo é bastante complicado, né? O pessoal não se responsabiliza, essas empresas, enfim, a gente está trabalhando com sonhos, né? Não vamos esquecer disso. Então, eu estava sabendo disso. Saiu uma promoção, R$650 ida e volta para Bariloche, Patagônia, Argentina. R$650. R$650 Tipo assim, ida não tem e como. volta. Se você entrar agora num Caraca. buscador aí de voos, saindo de São Paulo, vai ser pelo menos uns 2.500, uma passagem aérea na companhia aérea. A gente comprou por 650. Tá vendo um sonho se realizar? Você já começou a visualizar. Porque é algo que eles gastariam 7,5 mil, né? Pensando em seria 2,5 mil a passagem saindo de São Paulo para Bariloche, eles gastaram R$650 ida e volta. Daí a gente comprou. A gente comprou a bagagem, deu mais uns R$800 mais ou menos das bagagens, porque esses valores na Argentina a gente também tem que saber para não cair em pegadinha, né? Então, tá a passagem. Bagagem. Tá bom. Então, agora, compramos a passagem, porque a gente já sabe que era mais ou menos uns 2.000, 2.500, compramos por 650 e economizamos. Hospedagem. Beleza.
Começamos a procurar, lá tem Airbnbs maravilhosos, né? E até eu falo que a hospedagem faz toda a diferença. Se você entra num blog, você falou de blog, você entra num blog, eles vão falar assim, fica no centro de Bariloche, porque daí você tá tudo perto do centrinho. A tua experiência não vai ser a mais mágica. Vai ser rasa. Não é rasa, não vai ser mágica. É porque Tá. eu sempre penso no mágico. Entendi. Minha cabeça funciona no mágico. Entendi, Sou meio legal. criança, assim, né? No sentido de imaginar e sonhar. O mágico é você se hospedar num lugar que tem um janelão de vidro, de frente para o lago, sabe? Vendo a Aquele neve, lago, o lago pô. de Bariloche, ele é azul, assim, sabe? Então, isso é Você diferente. acorda, o sol nascendo, refletindo. Não, Coisa Procuramos os Airbnbs, do lado do Airbnb tinha um mercado, o Airbnb tinha 2 janelonas imensas, com aqueles, como que fala, aquelas balancinho, assim, de cadeira de balanço, assim, que tem na praia também, esqueci o Tipo um nome. bangalô, Tipo não? um bangalôzinho, assim, né? Aham. Tem ali pra sentar, aí eles tomavam, lindas fotos deles, assim, tomando café da manhã, olhando, sabe, frio lá fora, aquele café, assim, saindo, eu conseguia sentir o cheiro do café na Isso, foto, na foto. sabe? A gente conseguiu fazer essa reserva, ficar num Airbnb lindo, sabe, com criança, que facilita muito. Ah, mas Carla, a gente quer ficar num hotel também. Beleza. Aí nós fizemos a viagem deles também, não foi só para Bariloche, eles fizeram a rota dos 7 Lagos até São Martin de Los Andes, que é lindíssimo. Aí eu falei assim, então a gente vai fazer o seguinte, vocês vão ficar em Bariloche, que a hospedagem é mais cara em Bariloche. Lá vocês vão ficar em Airbnb. E em Vila Langostura eu vou pegar uma hospedagem para vocês, um hotel bem legal, que vocês vão gostar muito. Daí nesse hotel tinha uma hidromassagem, com janelão também no banheiro, para o lago, enfim. Ficou também um Lareira. preço bacana, Coisa porque a gente de fez com bacana, né? antecedência. Então, eles tiveram o dia de luxo deles, tiveram o dia de rico, né? Com antecedência, a gente não pegou aqueles preços lá, né? Conseguimos pegar num valor legal. E eles tiveram todas as experiências possíveis. Desde a econômica com conforto e segurança, porque também ficar em econômico e ficar, né, não conseguir respirar, ter que ir na farmácia comprar antialérgico porque a galera não lavou o cobertor também não dá, né? Isso é Então, assim, verdade. com economia, com eficiência, um roteiro com eficiência, com segurança, e assim, mágico. mágico. A gente ficou na primeira cidade que a gente chegou? São Martim? Não, na Escandinávia. Aquela com aquele janelão. Oslo, Não, a primeira cidade da Tronço. Tronço. A gente ficou na beira de um lago, irmão, que é um braço de mar. Assim. E a casa desse jeito, com um janelão, entendeu? Gigantesco, uma varanda. A gente gelava cerveja na neve do lado de fora. Só para tirar onda. Aham. Entendeu? E um lago semi-congelado, certo? Os navios passando, neve por todo lado. Aí o sol batia, refletia. Cara, é um cenário literalmente de filme. O que ela falou é mágico. Aí você acorda pela manhã, Sim. à noite, por ser Airbnb, a gente cozinhou. Porque economiza aí, você faz alguma coisa muito legal com as coisas do local, Sim. entendeu? Então é um negócio assim que muda a sua perspectiva. E que é muito mais barato do que você sair no peito, reservando hotel, indo com agência de qualquer jeito. E Com esse Airbnb, certeza. ele não foi. A gente pegou esse Airbnb não somente pela economia, mas também foi estratégico. Porque para você ver a aurora boreal, você precisa estar num lugar com pouca luminosidade. Então, o que que é o óbvio? O óbvio, mais uma vez, é você ficar no centro da cidade. Mas por que não ampliar as possibilidades de ver a aurora? Por que que eu só vou ver a aurora se eu estiver fazendo o passeio da aurora? Por que não ver em outras formas? Porque tem muita gente que vai para lá e não vê a aurora boreal, infelizmente. É. A gente fez tudo com muita estratégia. A gente Vira foi. um prejuízo isso? Vira um porque prejuízo, você Mas mas é pela frustração. frustração. O Apesar do dinheiro. passeio ser espetacular, o cara quer ver a aurora. Sem ver a aurora, ele fica Fui e não vi. tipo aquele empate, sabe? Imagina. E aí, Você durante que é o corintiano, planejamento. né? Aquele empate. O planejamento inclui isso. O que que você quer nessa viagem? O que que você sonha com essa viagem? Sim. Eu quero ver a aurora. Ah, então tá bom. Então quando a gente foi comprar passagem, a gente viu qual é a melhor lua. Ó, pra você ver como é o A detalhe. lua para ver a aurora. Porque se é a lua Importante. cheia, o céu Importante. fica Claro. claro. Você não vê a aurora. Vê, mas vê com menos intensidade. Aquela Tá. que você vê na internet, tadadã, não vai ser assim, né? Então, a lua nova, fomos em lua nova, ficamos em hospedagem distante do centro para reduzir a luminosidade e a gente viu a aurora todos os dias. Um dia da nossa viagem a gente não viu a aurora. A gente viu a aurora todos os dias, mas porque tudo foi pensado. Claro que o tempo nos ajudou, obviamente, a gente teve sorte também.
Mas não foi só sorte, foi estratégia, foi planejamento. A gente não pode fazer uma viagem contando com a sorte. A gente tem que fazer uma viagem de forma A estratégica. sorte ajuda, né? Então, nós tivemos sorte? Claro que tivemos. Mas a gente fez tudo estratégico. Então, por exemplo, a pessoa que estava no centro não viu a aurora que nós vimos lá do nosso Airbnb. Então, a gente abriu a porta do Airbnb. Primeiro porque, como tinha os janelões, a gente conseguia ver de dentro a aurora dançando na nossa janela. Mas a gente saiu e viu aquela aurora dançando na nossa cabeça, aquela emoção. No centro não daria, porque no centro tem os postes, tem a iluminação, tem o outdoor, tem não sei o quê. Então isso é poluição luminosa, isso atrapalha a sua visualização. Até dá para ver, mas não tão bonito, né? Então, assim, é estratégia. Então, viajar bem é viajar de maneira estratégica, pensando em tudo que pode dar certo, o que você vai fazer para tornar essa viagem mais eficiente, mais econômica, e que você vai chegar em casa e falar assim, qual vai ser a minha próxima parada? Sim. Porque não foi traumatizante. Porque tem gente que para de viajar porque traumatizou. Deu tudo errado, né? Pagou caro, Pagou não Pagou valeu a caro, pena. Então, conheço pessoas que chegam até mim, às vezes, assim, o casal, né? Um gosta de viajar, o outro não gosta porque viajou e traumatizou. Gastei demais. Claro, teve que ir lá parava no restaurante que via na hora que batia fome. Daí tava lá no meio turístico, tinha que parar para comer lá, não tinha dica de onde ir, né? Pegou a hospedagem onde disseram e olhou ali no mapa e pegou, ou foi ruim, porque pegou barato, ou foi caro, para tentar ficar um pouco melhor. Então, assim, não conseguiu equilibrar. Por quê? Porque não tem conhecimento. E o conhecimento a gente adquire. Então, a pessoa não nasce sabendo viajar, a pessoa aprende a viajar. Mas nem todo mundo tem esse tempo de aprender a viajar. Com Né? certeza. Aprender, ter esse tempo de pesquisar aonde é melhor, como é que eu vou fazer esse deslocamento, quais são os passeios que cabem aqui. Eu já tive pessoas que vieram me buscar falando assim, nas minhas férias de julho eu quero ver a aurora boreal. Eu falei, você não vai ver a aurora boreal acontece no inverno. E julho lá no hemisfério norte é verão, lá tem o sol da meia-noite. Então você quer fazer trilha, quer andar de caiaque, quer não sei o quê, aí você vai no verão. Aí sim, isso você vai ver em julho. Agora você imagina a frustração dessa pessoa de comprar uma parcela no Me Procura, ela erra muito feio. Com certeza. Porque ela queria ver neve, porque lá na Finlândia tem a casa do Papai Noel, o Papai Noel oficial é de lá, Original, na original. Lapônia. Sai voando, inclusive. Da Lapônia é lá. Então, se quer ver a casa do Papai Noel com neve, ver a aurora boreal em julho, não vai. Ah, mas é inverno. No hemisfério sul, aqui no Brasil. No hemisfério norte, ao contrário. Então, assim, são coisas, né, que a pessoa precisa ou ter tempo, ter expertise, ou ela tem que contratar alguém para fazer isso para ela, Como que eu se- faço. Como você... Um detalhe importante, desculpa Sim. incomodar, Não, lógico. e interromper, é a questão da economia burra, né? Então, por exemplo, é óbvio que o trabalho dela tem valor. Tem que cobrar, não tem jeito. Não. Né? Mas, cara, é um valor muito bem pago. Porque a pessoa, primeiro, ela não erra, né? O risco de errar é muito menor em algo que pode ser a viagem do sonho e tudo mais. E segundo, sai muito mais barato. Né? Ela teve aquele casal que viajou, que foi para As Maldivas, né? as Maldivas. Ó. Escuta essa história aqui. Elas queriam ir para as Maldivas como parte da viagem delas, da lua de mel. E daí elas falaram assim, Carla, a gente quer ficar no meio do mar e num hotel com bangalô, e deram as características. Sim. O hotel que elas escolheram, eu mandei uma lista, né, de 5 opções de hotéis dentro do orçamento que elas falaram, e dava, o mais barato deles era 50 mil reais. Opa. Porque Maldivas é muito caro. Tem como baratear para você ficar perto do continente. Mas não era o que elas queriam aquele lá no meio da ilha. Que é né? aquele que muita influencer posta. Isso, aqueles lá. Tem o Chega de caminho- avião. tem É, o que caminhãozinho, você tem que chegar tá? de hidroavião, elas queriam esse, elas não queriam aqueles que ficam mais próximos da costa, do continente de fato. Que lá, aí, para quem precisa ter uma viagem mais econômica, tem essa opção. Mas ela queria aquele e tal. Daí eu falei assim, daí elas, mas nossa, mas tá muito caro, meu Deus, a gente sabia que era caro, mas não sabia que era tão caro. Falei, pois é, né, mas enfim e tal. Aí, falei, mas espera. Comecei a pesquisar, entrei em contato com o hotel, falei lua de mel, etc, etc. Eles falaram, a gente tem uma promoção aqui. Então, esse hotel de 50 mil reais custou 17 para elas. Ou seja, a mim, o meu trabalho não custou nada. Nada. É tipo, estão me devendo até hoje. Inclusive, elas estão viajando agora, elas estão na Suíça nesse momento. E também com os nossos roteiros. Por quê? E elas são viajadas.
Já são pessoas que já viajaram, né? Mas quando elas perceberam que é mais barato viajar comigo, porque eu sei como encontrar descontos, né? Eu tenho programas de descontos que eu passo para os meus clientes, que essa é uma outra questão da agência, né? A agência, ela vai te passar o valor e ela ganha comissão. Então, ela está amarrada aqui. Ela tem 3 redes de hotel. Você vai ter que ficar, você, cliente, vai ter que ficar naqueles hotéis, porque é onde elas ganham comissionamento. Eu não sou amarrada a ninguém. A gente Sim. vai buscar o melhor preço, a melhor opção para o cliente. Sim, que você já tem o seu valor à parte, que é o que é Exatamente. cobrado, você não precisa ficar amarrado com o hotel X, Y, Z. Exatamente. Muito Só, bom. ó, outra questão. Por exemplo, você vai lá, quer visitar a Capela Sistina. Você está em Roma. Roma. Vaticano. Em Roma, quero ver o Vaticano, enfim, quero visitar a Capela Sistina, preciso. Aí você busca lá, se fizer uma busca rápida aqui no Google também. Taranã, ingressos, Capela Sistina. Você vai lá encontrar os ingressos por 39 euros, 49 euros, 59 euros, mais ou menos. Que é, você vai procurar, porque o que vai te aparecer no Google? As empresas que fazem a venda desses tickets, que às vezes a pessoa está acostumada a comprar, mesmo nessas empresas. Get Your Guide, Viator, Civitatis, empresas assim que vendem esses ingressos. Mas qual que é o bizu do negócio? É comprar na bilheteria do Vaticano. Só que não é a primeira busca que aparece para você. Então, ou a pessoa tem ciência disso, ou ela vai pagar 59 euros, sendo que poderia pagar 18. Porque as empresas hoje são movidas a clique, ela coloca o anúncio dela. Ela Só coloca o pagar, anúncio só dela. pagar que o Ela anúncio entra em é- primeiro no Google, eles falam, opa, a primeirinha aqui é a Exato. confiável. Então ela não sabe disso. Ela não sabe disso. Outra que aconteceu agora, recente, em novembro. A gente estava com um grupo de médicas que foram fazer um congresso em Roma e elas pediram para eu fazer o roteiro, porque elas falaram assim, a gente tem que ir no congresso, só que nos tempos mortos, né, nos tempos que não tem congresso, a gente quer visitar Roma. E a gente precisa que seja otimizado esse roteiro, porque a gente não vai faltar no Congresso. A gente precisa fazer parte do Congresso de fato. Elas iam apresentar, enfim. E daí, elas queriam ir ao Coliseu. Quando eu abri a programação, as datas dela e vi as programações delas, eu falei, meninas, vocês não vão pagar para entrar no Coliseu. Como assim? Não, nesse dia aqui é gratuito. Ah, legal. Tem 2 dias gratuitos do Coliseu durante o ano, né? E um dia era aquele. Só que para elas, primeiro, elas iam pagar, elas iriam pagar esses ingressos, porque elas não iam lá na aba que fica escondidinha lá no negócio de dias gratuitos, né? E eu acessei, não gastaram absolutamente nada e fizeram o passeio completo no Coliseu. Né? Boa. Viram o Papa, né? Viram o Papa de pertinho, porque tem 2 formas também de você ver o Papa. E como eu falei, viajar é pensar nela, organizar a sua viagem, planejar a viagem. Eu quero ver o Papa, vou para Roma. Não, você não vai ver o Papa se você for aleatoriamente. Né? Então, você pode ir aos domingos, e aí precisa ver a agenda do Papa para saber se ele está ou não lá, porque ele tem muitas agendas políticas, né? Então, ele faz lá uma celebração na janela. Mas a mais legal, a mais surpreendente, acontece nas quartas-feiras. Eu nem Que ele imaginava que dava faz a pra ver o audiência Papa. papal. Assim, Ele faz audiência papal, ele fica de frente com as pessoas, ele passa no Papa Móvel lá na Praça de São Pedro, e as pessoas ficam sentadas nas cadeiras, esperando ali, e ele passa do lado. Né? Passa ali do lado, dá a bênção, pega algumas crianças, abençoa alguns objetos que as pessoas levam, enfim. Então, mas como é que eu consigo isso? Tem que fazer um agendamento com o Vaticano para você poder entrar na área, né? Precisa estar lá nas quartas-feiras, na quarta-feira que o Papa está lá, né? E tem que chegar no horário, daí eu explico tudo isso pro viajante, que horário que ele vai chegar, onde que ele vai entrar, qual que é a entradinha, porque aqui nessa entrada você acessa a primeira fileira, não vai ficar lá para trás, enfim. Então, vai para Roma? Vai ver o Papa? Se tiver estratégia, sim. Caso contrário, você só foi a Roma. Ela tem o dom de transformar viagens em momentos especiais. Sim. Por exemplo, ir ao Paraguai. Eu moro perto do Paraguai. Né? Então, para mim ir ao Paraguai, era sair 4 horas da manhã, chegar lá, correria, encher de muamba e voltar, chegar todo só o bagaço, porque eu vi o Paraguai somente como local de compra. A primeira vez que eu fui com ela, entramos no Paraguai, hotéis maravilhosos, lugares lindos para ficar. Entendeu? Ou seja, uma perspectiva diferente. Restaurantes. Em que eu vou agora para o Paraguai com uma outra, e ainda compro, faço, mas eu também aproveito, como um momento de aproveitar. Sim. Baratos, restaurantes muito bons, baratos. Tá? Sim.
Ela teve um cliente também transformado aí de Nova York. Como é que foi? Ah, sim, essa história também é muito legal. Ele quis ir ele tinha 5 dias na agenda dele e ele queria fazer uma surpresa para a esposa. Ela estava de aniversário, ia completar 40 anos, enfim. Ele falou que preciso fazer uma surpresa muito legal para ela. E ela tem um sonho de ir para Nova York, só que eu só tenho 5 dias, Carla. E aí eu falei, não, então vamos fazer algo surreal para ela, né? Então compramos a passagem e reservamos um hotel. E aí eu entrei em contato com o hotel antes. Falei, olha, eles estão realizando um sonho. É o aniversário dela, eles estão indo com o filho deles, eles têm um filho pequeno, como o meu aqui, o Davi. Tem a mesma idade, os dois, inclusive. E eu preciso que essa viagem seja especial. Ela tem que ser especial. E o hotel, então, nessa conversa, porque quando você se apresenta, quando a sua viagem é apresentada para o hotel, por uma estrategista de viagem, você já se torna a pessoa que está chegando no hotel. E isso não precisa ser hotel caro, não. Uma coisa é você reservar na plataforma. Ah, fulano lá reserva, tem uma reserva aqui, mais um. Outra coisa, esse aqui é a pessoa fulano de tal. Fulano de tal, que a Carla estava trocando e-mail comigo. Eles fizeram, olha, foi muito especial, eles fizeram uma cesta de frutas, assim, para ela, com um bolo, uma espumante, e eles fizeram, no hotel tinha piscina, eles fizeram um roupão. Então, no lugar onde tinha a logo do hotel, eles colocaram o nome deles. E esse foi o presente. Chiquérrimo. Muito, muito. Deram um upgrade de quarto, que isso a gente faz sempre, tá? Quase sempre, exceto em datas que o hotel realmente está totalmente lotado. Sim. Mas a gente consegue upgrade de quarto com bastante facilidade. Então, os nossos clientes pegam sempre os melhores quartos, ou pelo menos uma categoria a mais do que ele tinha reservado previamente, por conta desse contato, né? E essa história deles, assim, eles ficaram encantados. Assim, nossa, eu cheguei aqui, fui tratado por nome, entrei no meu quarto tinha bolo, tinha frutas, tinha o roupão com o nome do Pedro, que é a criança, e enfim, sabe? Então eles ficaram assim, maravilhados. Eles foram recebidos por nome. Ali estava chegando alguém, e não só mais um cliente. E isso acontece com todos, né? Por exemplo, tô indo viajar porque é o aniversário do meu filho, tô indo viajar porque é o aniversário de 5 anos, do primeiro beijo. Sabe? A gente sempre fala pro hotel, olha, essa viagem é especial. Né? E o hotel faz questão de ajudar. Eles fazem questão. Essa lua de mel agora, todas as luas de mel que a gente organiza. Uma lua de mel que os viajantes foram para a Tailândia. Então, eles chegaram no hotel, num lugar chamado Krabi. Anota, porque é um lugar maravilhoso. Se um dia você for para a Tailândia, não pode deixar de conhecer Krabi. E avisei, entrei em contato com o hotel, falei para eles, olha, é um casal em lua de mel, eu gostaria que fizesse algo típico para eles. Falei, porque pelo perfil a gente pede as coisas, né? Conforme o perfil. Então, como essa de Nova York gostava de espumante, por isso tinha espumante no quarto. Esse casal chegou e eles receberam com na Tailândia eles usam muitas flores, assim, né? Então, os funcionários do hotel fizeram uma fileira, assim, sabe? Com as florzinhas, né? Com as florzinhas. E elas passaram como se elas estivessem passando pela cerimônia tradicional lá da tribo da Tailândia, do lugar onde fica o hotel. Receberam umas pulseirinhas, assim, e florzinha na cabeça, passando por um processo de casamento de recepção, né? Então, mágico. Que não tem preço. Você tá vendo? Então, assim, não é só estar lá, não é só chegar no lugar, é ser recebido por esse lugar. Com certeza. Sabe? E pagou mais por isso? Nada mais por isso. É só porque eu entrei em contato com o hotel e organizei isso para elas. Se não fosse isso, ia ser um cliente lá normal, com a mala, pode ir, o hotel. Valeu, tchau, é aqui. Entendeu? Por exemplo, o meu filho, daqui a pouco se houver tempo, ela vai falar de viagens temáticas. O meu filho assiste uma série. Como é o nome da série? Uma da Netflix, é na Escócia. Tá, Outlander. Outlander. Eu pensei no filho, é o André. Meu filho. Aí ele assiste Outlander. E a esposa dele, né, minha nora, queria muito... Cara, foi lá pra ver o castelo. Aí tirou a foto, aí tirou o print da imagem da série e tiraram a foto no lugar, entendeu? Então, viajar é viver algo mágico. Por exemplo, eu fui para a Torre Eiffel, subi na Torre Eiffel. No final das Olimpíadas, a Celine Dion cantou lá no lugar onde eu estive. Então, eu assistindo aqui, nossa, eu estive aí. Então, é uma sensação distinta, sabe?
E essa experiência, né? Tem um cara de Nova York que tem grana para ficar lá, mas tem um cara que vai para Nova York também, que não tem tanta grana, mas se planejou durante 1 ano e meio, 2 anos, juntou um dinheiro e consegue ver experiências parecidas também. Não iguais, porque aí é óbvio, né? Tem diferenciação. Mas o mais importante da viagem é estar lá no lugar, cara. Sim. Se você puder viver uma experiência maior ou menor, mas estar lá, ver a aurora boreal, você consegue. Você consegue também fazer de determinada forma. Tá? Estar em Paris para ver a Torre Eiffel, você consegue, basta você se planejar. Então você atende tanto a um público com menos grana, quanto ao público cheio da grana, que não tem tempo. Então, essa é a mágica do trabalho dela. E todo mundo sai, cara, Tem falando em viagens temáticas, tem uma cliente que é aluna minha, instrutora de tiro. Ela gosta muito de arma, ela foi para Itália. O que ela arrumou para ela? Foi a segunda viagem que eu organizei para ela. Ela foi para os Estados Unidos É. e ela já falou, Carla, eu quero uma experiência Atirar. de tiro, preciso atirar. Então, eu arrumei experiência de tiro para ela nos Estados Unidos, o que parece óbvio, né? Nos Estados Unidos é muito mais fácil esse universo. Daí, agora, este ano, ela falou, ela faz uma viagem por ano. Legal. E daí ela falou, esse ano eu quero ir pra Europa, Carla. E daí eu preciso de uma experiência de tiro também. Daí eu falei, Jesus, meu Deus, o que eu vou fazer na Europa? Porque os Estados Unidos foi fácil, né? Aham. E agora na Europa, que eles são todos, assim, tem 1000 restrições, tudo é muito controlado, tudo é muito difícil, como eu vou fazer? Aí, organizamos a viagem, era pro sul da Itália, fui olhar os locais, daí conversei com o Marcelo, falei, amor, quais são Tem alguma empresa de arma na Itália? Porque eu não sei, né? Ele, não, tem a Beretta e tem a Sabate, cara, lá, que é muito legal e tal. Eu falei, então agora eu vou entrar em contato com essas empresas e vou ver se tem algum passeio. Olhei lá, não tinha passeio. Não tem essa experiência de você visitar um lugar e atirar aí na fábrica. Aí o Marcelo falou assim, mas eu conheço uma pessoa. Falei, então, tá bom. Aí ele me colocou em contato com essa pessoa aqui no Brasil, que tem um contato lá na Sabate. E essa pessoa, olha só que legal, por isso que tudo é contato também. Sim. É saber conversar e contato. Porque eu iria aprofundar a minha conversa com a empresa. Mas como a gente já tinha esse contato, eu encurtei o caminho e transformei a viagem dela em algo realmente muito diferenciado. Era o aniversário dela, inclusive. Ela foi recebida pelo concierge da Sabate. Ele recebeu à noite, foi jantar com eles, os levou para jantar gratuitamente, tá? Vou colocar um adendo aqui, gratuitamente, fazendo as honras da casa. Ele levou para jantar para mostrar, orgulhoso de mostrar o seu país, orgulhoso de mostrar o que ela iria viver. No outro dia eles buscaram ela e levaram ela e o esposo para Sabate. Tiveram um dia inteiro de experiências da Sabate. Daí a Sabate tem várias sessões, assim, então tem a fábrica, tem um lugar de teste das armas, tem um lugar que é um custom shop, que é uma loja, mas onde as pessoas customizam as suas armas, enfim. Ela teve acompanhado pela equipe da Sabate. Ela jamais conseguiria isso sozinha. Ela não faria isso, porque isso não é aberto para as pessoas, né? Então, não dá nem pra imaginar, né? Ela ligou pra mim, porque essa viagem aconteceu em setembro, vai ser difícil eu achar aqui pra te mandar. Mas assim, ela ligou pra mim emocionadíssima, chorando de alegria. Ela falou, Carla, eu não tenho como descrever o que você fez por mim, né? E daí, de novo, eu aqui tenho vontade de chorar, mas é realmente assim, você fala assim, nossa, olha que coisa, ela nunca vai esquecer dessa experiência, porque pra ela é significativo. Então, o mundo do tiro, para quem é apaixonado, é muito apaixonado. Mas nem todo mundo. Então, para ela, aquela viagem fez sentido e fez todo sentido. E não foi só ir no stand atirar, né? Sim. Ver um processo histórico. É muito mais complexo, muito mais profundo. Agora, por exemplo, a gente foi no Rio Grande do Sul, que a gente foi tirar o visto americano. Ela foi renovar. E aí a gente foi na cervejaria lá. Cervejaria muito legal, muito bonita. Aí conversando com o garçom não, um dos atendentes lá, um dos gerentes, ele falou, não, gostou do papo, nos levou para fazer um tour histórico da história da cervejaria. Entramos numa sala reservada, passou um filme produzido pela cervejaria e a gente já fez o contato. Por quê? Porque isso é algo que vai muito além de ir numa cervejaria tomar uma cerveja, irmão. E as pessoas pensam em Entendeu? Serra Gaúcha, pensam em vinho, né? Mas às vezes tem um casal, um que gosta do vinho, outro gosta da cerveja. A gente tem um roteiro para cerveja na Serra Gaúcha. E agora ela está com um contato lá que quem for para lá vai viver essa experiência. Vai ter um filminho da história muito bem produzido, de como começou a cervejaria, e vai levar para conhecer. O lugar é maravilhoso.
Então são questões assim que fazem toda a diferença. E eu não vi a viagem desse jeito. Quem transformou a minha ideia de viagem, minha ideia de viagem é lá, vi, voltei. Fui lá, vi a catarata, voltei. Fui lá, hotel, fui lá. Quando não, pô, é muito mais profundo, sabe? Sim, Algo com muito certeza. diferenciado. E você sentar numa roda de amigos e ter muita Tem muita viagem, história A pra nossa contar. vida, História pra a nossa contar, vida né? são lembranças. A nossa vida é lembranças, Sim. né? Na realidade. Por exemplo, isso aqui vai ficar na nossa lembrança para sempre. Lógico. Né? Esse momento aqui que a gente está vivendo. Né? Então, ter essas lembranças espetaculares é muito melhor. Com certeza. Entendeu? É muito diferenciado. Então, essa rota da cerveja que a gente fez, por exemplo, a gente passou em 5 cervejarias que ganhou como melhor do mundo. A gente viajou de carro pelo interior da Bélgica. A gente parou numa cervejaria. Como era o nome daquela cervejaria que a gente comprou? Da Deus? Não. na anterior. Era um Veste. castelo. Ai, não vou lembrar Não. os nomes alemães. É, difíceis. Orval. Ah, na Orval. Ah. E tava muito frio, cara. Muito frio. Então a gente. E aí não pode botar na internet, mas pode botar. A gente cerveja na mala do carro, gelado, amanhecia trincando. A gente, pá, A temperatura ambiente era de -6. Passava a noite dentro do carro, a cerveja estava geladíssima de manhã. A gente dormiu numa cidade. Vatu. Uma cidade minúscula, cara, mas era muito legal. A dona do hotel deixava o hotel pra gente. A gente ficou com a chave do hotel. Por quê? Porque ela ia dormir Pra cedo. dormir. Fica à Falou, não, vontade. fica ali, tem um bar ali ao lado. A gente chegou num bar, cara, pensa num bar retrô, parecia uma máquina do tempo. Cheio de velho, pá, vinil pendurado, máquina de não sei o quê, e pá, começamos a conversar e, cara, espetacular. O engraçado é que uniu o universo, o Marcelo, eles falam francês nessa região da Bélgica, porque a Bélgica tem línguas diferentes, né? Mas nessa região eles falam francês. E daí eu falando francês ali com o pessoal, o Marcelo não fala francês, mas ele falou. Engambelando inglês. Engambelando Porque inglês. ele toma cerveja ali, o outro, enfim, e segue e vira amizade, mesmo sem conseguir se comunicar, porque tem uma linguagem universal que é a alegria. Sim. E a viagem é uma alegria, né? O No idioma outro é dia. um impeditivo ou não? Não. Não, nem Hoje de em dia, longe. muito Jeito menos. nenhum. Especialmente, já Google nunca Tradutor, foi. você fala aqui, E que a vambora. pessoa responde, você Nunca ouve. foi. Hoje em dia, Agora que não é mesmo, Agora né? que não é mesmo. Falar a Porque verdade. as pessoas se dispõem a te ajudar. Aham. E você organizando, você já também, você consegue sistematizar a chegada da sua viagem com pessoas que conseguem se comunicar. Mês passado foi um casal de clientes nossos para a Itália fazer a rota da FEB, porque ele é apaixonado por Cara, Segunda Guerra que Mundial. é o que eu quero fazer, inclusive. É. E lá, o Brasil lutou lá, né, nessa região ali da Itália, que também é um roteiro que tem que ser emocionado com o roteiro. Não é um roteiro para todo mundo. Mas a gente colocou ele em contato com guias lá, que são filhos, né, são italianos, mas filhos de brasileiros, que casou com uma italiana, enfim, e que Lutaram também na são guerra. apaixonados, também são Caramba. apaixonados por essa história. E ele fez um roteiro de 3 dias ali nessa região, de Pistoia, enfim, Montese, Castelo, Monte Monte Castelo, Castelo. enfim, guiado Que por rolê, hein? locais, Que rolê mais uma maravilhoso. vez, gratuitamente. Né? Então, eles fizeram isso gratuitamente. E ficaram 3 dias intensos com pessoas do local explicando. Explicando. Ali, e Indo ele- no local onde tinha metralhadora tal, que atirou assim. Para quem gosta, né? Fui militar há muito tempo, né? Para quem gosta, é apaixonado por esse tipo de coisa, sabe? Você tá ali, viver aquela situação, né? E, cara, é muito. Ele entrou não tem preço. ele entrou no acervo pessoal de um deles. Ele é colecionador, das pessoas que esteve lá com ele na Itália. Colecionador porque ele vai buscando nos campos objetos, né? Dos soldados, enfim. Então ele tem um catatal de coisas em Tem casa. história embarcada nisso, né? Exato, cara. Então isso não tem dinheiro que pague. Não tem. Não tem dinheiro que pague. E Então, aí é a algo- rota também, e assim, e agora já E falando agora já dessas estão questões- viajando de novo, né? Estão viajando de novo. Então a gente já faz roteiro, por exemplo, de pessoas que querem fazer a rota das famílias. A gente fez esse ano Isso foi legal. da Pomerânia. Árvore genealógica. Eles pegaram, ele fez a árvore genealógica, depois que ficou pronto, ele falou: eu quero agora visitar esse lugar, Aham. que meus bisavós, tataravós moravam. Como é que você faz? É tudo cidade que uma época era da Áustria, outra época era da Polônia, outra época era da Alemanha, enfim. Como é que você faz? Prússia. Muda o nome, muda a região, tem que estudar o roteiro. Sim. Ah, não sei fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso. A gente fez isso, foi um dos roteiros mais difíceis que eu fiz na minha vida. Tá. Foi esse roteiro, porque as cidades. Primeiro nome em alemão já é difícil. É, imagino. Depois que muda ainda o nome das cidades e região, e você buscar
os locais, enfim, mas a gente fez isso. A gente fez roteiro de Martinho Lutero para uma família de luteranos, que ele é pastor. Caraca. Ele é pastor, ele falou, agora eu quero fazer a rota do Martinho Lutero. Organizamos. Então, assim, é sonhar e a gente viabiliza organizando isso. Sem você precisar esperar que a igreja faça. Né? Vamos fazer, a minha igreja vai organizar a rota. Não, eu quero ir com a minha esposa, quero fazer tranquilo, quero, né? Tenho tanto dinheiro, aquele lá não vai caber no meu orçamento, esse aqui cabe. Então, a viagem roteirizada para você tem mais sentido, tem mais inteligência nesse roteiro e mais economia. É mais barato. É tudo melhor. A viagem devidamente roteirizada. É tudo melhor. Tem uma viagem preferida de vocês? É difícil, né? É difícil porque o roteiro da cerveja foi mágico. A Aurora Boreal foi 10 vezes mágico. Para a Argentina, que a gente vai sempre, é sempre mágico. Então, cada viagem é especial de um ponto de vista diferente. A Argentina, por exemplo, a gente está sempre. Por exemplo, na Argentina eu aprendi a esquiar. Eu nunca me imaginei esquiando. Nunca me imaginei. Eu não imaginei você esquiando, sem brincadeira. É porque não dá, vou te mandar o vídeo, quebrando gente- tudo. E esquiando de verdade, descendo a cordilheira, né, a rampa, esquiando e filmando. Tá. Deixa eu explicar o porquê. A gente tem tempo um pouquinho? Pode falar, Tá. fica à vontade. O esqui foi o seguinte: depois que o Davi nasceu, eu comecei a valorizar algumas coisas da vida, ou pensar algumas coisas da vida que eu não pensava antes, né? E eu já sempre tive essa questão do momento, mas eu não entendia da forma como eu entendo hoje. E lá no nosso podcast, lá do que a gente tinha, eu entrevistei uma pessoa e ela falou assim: eu fui esquiar com os meus pais, e depois que as minhas filhas nasceram, eu fiquei pensando assim, o que eu faço com os meus pais que eu não esqueço e que mesmo casada, com filhas, eu continuo querendo fazer com eles. E aí ela falou assim, eu vou colocar as minhas filhas também nesse universo. E ela falou do esqui. Mas eu acho que isso é legal pensar, não precisa ser o esqui, mas eu acho que é muito legal famílias que têm filhos inserirem viagens e pensarem em algo que seja característico de vocês e que todo ano vocês façam. Faz um programa e pensa, o que eu posso fazer todos os anos? A gente pode ir para o sítio todos os anos. Então, todos os anos, faça algo que seja a rotina da sua família e que se seu filho crescer e casar, ele vai querer fazer isso com você. Então, ela falou, ela continuou esquiando com os pais dela enquanto eles eram vivos, com as filhas dela. Hoje, as filhas já estão casadas, já estão no mundo, mas uma vez por ano, eles decidem em qual lugar eles vão para esquiar juntos. E aí eu achei o máximo, achei chiquíssimo, né? Falei, nossa, que legal, né? Deus. Aí, como a gente mora do lado, porque para nós é fácil, eu sei que não é para todo mundo isso também no Brasil. A gente mora praticamente na fronteira, então para nós a gente pega voo doméstico para ir para a Argentina. A gente atravessa de carro. A gente atravessa de carro, né, ali a fronteira e pega o avião em Porto Iguaçu, que é ali do lado de Foz do Iguaçu, né, no Paraná. Então, eu estou falando da minha realidade. Cada um vai ter que adequar a sua realidade. Então, eu falei assim, então vamos ensinar o Davi a esquiar. Mas só que nem... Eu já tinha ido, mas só levava tombo, porque eu não tinha coragem de pagar as aulas de esqui. Aí eu e Marcela falamos, então, já que a gente quer fazer isso, vamos fazer da forma certa. A gente contratou o professor, fizemos aulas nós três. Primeiro o Davi esquiou sem aula. Porque criança aprende rápido. É o medo, né, que te impede de esquiar. Ah, é? Então, como ele não tem medo, subiu no esqui, saiu. E falou, foi embora. Mas desceu esquiando. 2 orientações que uma amiga nossa que já esquiava estava junto deu. Ela ensinou ele como parar o esqui. Como ele tinha que se posicionar no esqui, como parar. Essas 2 informações ele tinha. Ele já saiu esquiando. Saiu esquiando. Aí a gente falou, vamos então fazer aula. Veja, esquiar não é barato do ponto de vista do aluguel do equipamento. Tá? E a aula também. Só que a aula você faz uma vez. É igual andar de bicicleta. Fez uma vez, resolveu. Entendeu, vai embora. Tá? Perdeu o medo, vai embora. Então não é barato. Agora, ver a neve não é caro, pensando num contexto de viagem, e depois que você esquia uma vez, você não quer parar mais, que é muito gostoso, cara. É muito louco. Sensação de liberdade. É muito louco, é muito louco. É de domínio. Uma parada impressionante, Boa. sabe? Boa. Então são exemplos de situações que você vive que não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. E era uma coisa que eu imagino que seja para muitas pessoas, uma dor que as pessoas têm. Quem não quer ver a neve? Quem não quer ver a neve? A gente foi acima do Círculo Polar Ártico, cara, na Lapônia, para ver o Papai Noel. Entendeu? Então isso é algo que nem todo mundo faz, que é impagável, que é exclusivo. E que, de novo, não é tão caro, não é barato. 20 mil por pessoa não é barato. Mas não é 50 mil, como a gente tinha visto. Entendeu? Então você, né, um servidor público, por exemplo, um policial,
policial federal, PRF, um policial civil. Se programar, consegue ir lá na Lapônia ver o Papai Noel. Agora, tem que entender o processo, porque se entrar e ver que é 110 mil, não vou. Você tá louco. Não vou. Agora, será que por 20 mil por pessoa, querendo viajar e fazendo um planejamento de 1 ano e meio, consegue? Consegue. Consegue. Muito bom. Entendeu? Então é o querer, né? A gente abre mão de muita coisa para viajar. E eu não me arrependo. A gente está sempre viajando. As coisas, elas perdem... Eu estava vendo um post esses dias, de novo, sobre viajar com filhos, que eles falaram assim, o teu filho daqui a alguns meses, ele não vai lembrar do brinquedo que você comprou. Ele não vai lembrar. Aquilo passou. Agora, ele vai lembrar daquele passeio de carro que ele fez com o pai. Ele vai lembrar. Ele vai lembrar daquele dia lá na praia, brincando com a mãe do castelo. Ele vai lembrar, sabe? Então, assim, é fazer acontecer a viagem para que você tenha momentos intensos com o seu filho. O processo neurológico da criança, em processo de formação, muda quando ela viaja, porque é uma sala de aula viva. Ela está sentindo, ela está vivendo. O Davi, ele precisa aprender a se adaptar. Tem horas que não dá para comer. Não dá. Estamos no avião, não tem o que ele quer comer, e eu falo, filho, a gente está no avião. Isso é no contexto do avião? Não é. Ele está aprendendo a ser paciente. Ele está aprendendo que tem momentos que ele tem que esperar. A mala dele é ele quem leva. Não é o Marcelo que leva, nem eu, é ele quem leva. Ele carrega. Ele tem que saber, eu vou viajar, estou indo para a praia onde eu quero ir, mas para chegar lá eu tenho que carregar minha mala. E a gente tem que carregar nossa mala todos os dias para alcançar o nosso sonho. Então, carrega a mala. O que é carregar a mala? Eu queria pedir um iFood, agora eu não vou. Esse iFood vai custar R$80. R$80 eu já faço um pagamento de uma parcela de alguma coisa. De um passeio. Top. Então, assim, o impeditivo está na nossa cabeça e na nossa organização. A partir do momento que você começa e que você entende o processo, que é uma questão de organização, planejamento, economia, baseado nisso, você faz. Agora, se você colocar a prioridade, o iFood, o café, a camiseta de marca, trocar de carro, comprar uma geladeira porque você achou mais legal a cinza e a tua é branca, aí não viaja. Realmente, a menos que tenha muito dinheiro. Mas no nosso contexto, em que a gente tem que escolher, eu não consigo fazer todas as coisas, né? Mas se eu tenho que escolher, a gente escolhe viajar. Porque, como a gente falou, né? A gente senta, a gente tem muita coisa para te contar. A gente tem muita coisa para contar para meu filho, e meu filho vai ter muita coisa para contar para os amigos, para as namoradas, para a namorada, para... As namoradas. Tem que dar uma porçãozinha, né? Enfim, eu espero que ele tenha, né? Que isso entregue mobilidade no mundo para ele. Que o mundo não seja... Que ele não tenha medo desse mundo. Porque o mundo está aí. Uma coisa interessante é que muitos estudos... Se fala em neurociência, se fala disso, se fala daquilo, mas sobre o que muda a pessoa ao viajar. Né? Então, a criança especialmente. Então, você vê países desenvolvidos, eles são desenvolvidos não só pela mágica do dinheiro que eles têm, por conta das pessoas. Né? As pessoas são mais desenvolvidas em muitos aspectos. Entre eles, viajar. Então, viajar te abre, literalmente, né, no termo chulo aqui, te abre a cabeça. Eu tenho certeza que o Davi vai ter uma cabeça muito diferente, com muito menos limitações do que eu tive. Porque eu podia já ter feito tudo isso que eu estou vivendo há muito tempo. Eu só não me sentia capaz. Entendeu? Só não me sentia capaz. Hoje em dia eu me sinto capaz de tudo. Se amanhã abrir uma vaga para ir para a Lua, eu já começo a pensar. Cara, é 1 milhão. Mas como é que eu ganho 1 milhão para ir para a Lua? Não sei, mas vamos tentar aqui, vamos pensar. Ao menos pensar eu vou. Cogitar eu vou. Entendeu? Então, levar seus filhos e você mesmo te amplia os horizontes. Por exemplo, dirigir em outro país. É uma experiência muito legal, cara. Você dirigiu, né? É uma experiência muito legal. Você tá ali, tem que interpretar a placa, você viver carros de marcas diferentes, modelos diferentes que você nunca viu. Então, isso são pequenos detalhes que vão te ampliando os horizontes. A gente estava na Bélgica, né? Aí, dirigindo pela Bélgica no roteiro da cerveja. E pela Bélgica tinha uma vaga lá, né? Em Bruxelas. A gente querendo ir no bar da... Como é o nome do elefantinho? Delirium. Da Delirium, já ouviu falar da Delirium? Uma das melhores do mundo. E lá tem um bar da Delirium que é um espetáculo. São 5 andares de bar. De bar. Em que eles servem cerveja na taça de cristal para todo mundo. Quem bebe na rua. Que bebe na rua. E depois passa o garçom recolhendo as taças sujas. Aqui no Brasil, esquece. Nem pensar. Mas você vê que isso é uma visão diferenciada? É porque eles entendem a cerveja como um processo, não é? Cultural, natural, do dia a dia. Sim. O cara serve na taça de cristal para todo mundo, irmão. 5 andares de cerveja. E aí a gente passando, tinha uma vaga lá, a melhor vaga, lá, pá. E uma placa lá que que eu não entendi. Mas eu falei, né, malaco, falei, não vou estacionar aqui, né, que deve ter uma pegadinha, né. Aí rodamos, não achava, aí estacionamos. Na volta passamos, tinha o que lá?
um carro de polícia. Ah, Então, é só uma ideia de que são experiências que você vai vivendo e vão te ampliando os horizontes, sabe? Você começa a interpretar, começa a ver, começa a viver. Cara, minha vida é completamente diferente do que eu vivia em razão do que eu passei a viajar. Eu quero até falar sobre isso, mais uma outra coisa. Meu pai faleceu no ano passado. E ele ficou 13 anos tratando um câncer. E assim, até o dia do diagnóstico dele, o dia dos pais era o quê? Almoço com o pai, presente. O que é presente de pai? Camisa, carteira, um sapato. Era isso que a gente fazia. Depois do diagnóstico dele, que a gente não sabia que ele viveria, se ele viveria 3 meses ou os 13 anos que ele viveu, a gente falou, não. O presente é outro. O presente somos nós. O presente para ele é Memória. nós. com certeza. E dali em diante, todas as datas comemorativas nunca mais foram presentes físicos. Todos eles foram Dia dos Pais, aniversário dele e final de ano. Todas eram presentes. E eram viagens. Grandes? Não. A gente mora do lado. A gente mora do lado de Foz do Iguaçu. Então, Foz do Iguaçu é uma cidade que tem muitos Mágica. hotéis, assim, né? Então, a gente passava um fim de semana. A gente saía de manhã de Cascavel, no sábado, passava o sábado, no domingo da tarde a gente voltava. Ia para a Ia Argentina. pra Argentina, comia um Paraguai. negócio. Fomos para o Rio Grande do Sul. A gente faz, e a gente sempre tentava inseri-los, né? Inseri-los porque minha mãe ia junto, né? Vai junto. Agora é só minha mãe, né? O meu pai já faleceu ano passado. Mas hoje, por mais saudade que eu tenha do meu pai, eu não tenho aquela sensação de que eu não aproveitei. E eu abro a galeria do meu celular e eu vejo tantos momentos felizes que a gente viveu junto, que aquela carteira que eu teria comprado para ele não teria nenhum sentido diante desse tempo que a gente teve a mais com ele, porque eu sempre, a partir do diagnóstico, para mim, tudo foi tempo a mais. Porque quando a gente não tem uma doença à frente, a gente não pensa no tempo, quase. A gente pensa na correria, no pagamento da conta do mês, a gente não pensa no tempo passando. Muito E louco. quando você tem uma doença, você vê, o tempo ele tem um valor inestimável e você quer aproveitar. E então, assim, nunca mais meu pai recebeu presente físico. Sempre foi uma viagem, alguma coisa. Dentro dessa viagem, a gente, então, era nós estarmos juntos. Inclusive, a última viagem que nós fizemos foi para cá, para São Paulo. A gente foi para Ubatuba, junto com o Eugênio, né? E foram momentos maravilhosos. Então, as últimas fotos que eu tenho com meu pai, foi logo depois aconteceu, né, que ele acabou falecendo, ele rindo, passeando No lá na barco. praia e comendo peixe, sabe? E ele rindo e fazendo piada, ele era muito piadista. E eu tenho esses vídeos, ele brincando com meu filho. Cara, isso não tem valor. Sim. E foi uma viagem, cara, nada. Pegamos o carro, viemos para São Paulo e fomos para Ubatuba. A viagem não é para a Aurora Boreal. Viagem é viagem. Pô. Quando é para a Aurora Boreal é especial e tal, mas viagem é viagem. Um outro ponto importante com relação ao que eu senti é insegurança. E aí é o que ela resolve muito bem, porque ela acompanha o cliente em tempo real. Por exemplo, agora, né? Agora há pouco, vindo para cá, teve um cliente que não levou a carteira e não CNH? conseguiu tirar o carro. E aí o roteiro era baseado no carro, para dirigir. E ela tá ela resolvendo ali, ó. Pai, então vai em tal lugar, pega a van, vai não sei aonde. Né? Deu um problema aqui na hospedagem. Opa, ela entra em contato com o hotel, mas pá. Então isso dá uma segurança muito grande em você. Eu vou para a Lua agora, porque ela vai estar ali no WhatsApp para me resolver o problema se der. Então, essa questão da segurança ao viajar com assessoria é espetacular, é muito diferente. Porque você se sente seguro, é como você está com seu pai ali, né? Pai na nossa força, né? Mandou mensagem, ela resolve. É. Entendeu? E muitas vezes a pessoa, ela não está atenta a detalhes que são, sabe, claros. Por exemplo, ele não levou, mas a namorada dele levou. Eles não conseguiram pensar nesse detalhe de que ela podia ter retirado o carro. Sim. Aí quando ela soube, não, ela retira então. Ah, é mesmo, então vou pegar, vai não sei aonde. Já resolveu um problemão que ia. E ela resolveu ali no WhatsApp. Com certeza. Então, isso acontece sempre. O caso da menina que queria ver a neve, que saiu e cancelou a passagem. Sim, eles estavam na estrada para pegar o voo. Ela sonhando com ver a neve, menina de 7 anos, né? 7 anos. 7 anos, saíram, vamos ver neve. Prometeu para a filha. Você promete Prometeu, com promessa de pai, cara. É. Aí entre a casa e o aeroporto, que eles foram de carro, dava aqui uns 300 quilômetros, cancelaram a viagem do cara, a empresária. Como é que ele vai dizer pra que filha? na Argentina isso é bastante comum. A gente já organiza a viagem sabendo disso. A gente já pensa na viagem, o nosso viajante já sabe, fala, ó, teu voo pode ser cancelado ou seu voo pode ser modificado bruscamente. Ô, louco. De um dia para o outro, não é assim umas horas,
sabe? Então a gente já trabalha com flexibilidade no roteiro por conta disso. Não é um caso específico, isolado. Não, e não é acontece uma companhia bastante. aérea só. São todas as companhias aéreas argentinas são assim. Isso é uma tristeza, infelizmente. Na verdade, existe um caos aéreo desde a pandemia no mundo, que muitas companhias dos Estados Unidos, enfim, tem muitos atrasos, tem muitas modificações de voo. Isso é um caos no mundo. Mas a Argentina é especial. E aí, alta temporada, eles estavam já na estrada, mala pronta, tudo comprado, a dizer como pra criança... filha que não Você vai fala ver pra uma neve? criança de 7 anos que ela não vai mais ver a neve? Impossível, não. Você vai fazer um empréstimo no banco, mas você vai levar essa criança ver a neve agora, né? Você vai fazer o quê? E daí eu comecei a olhar as passagens estavam muito caras, mas não é caro, tava muito caro. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? E eu pesquisei, fui. Daí eu falei assim, vou ter que ir nos mundos obscuros aqui agora, porque eu vou ter que fazer essa família viajar. E a gente conseguiu arrumar a passagem para eles irem, para a gente pagar mais claro, né? Mas assim, nem perto do que a busca imediata que eles tinham feito, que eu tinha feito ali, tinha alcançado, sabe? Sim. Então eu falei, a gente corre um risco aqui, mas a gente vai fazer assim e vamos ver E o que vai dar. aí, E deu certo. E foram, conseguiram por voltaram. um preço muito bom. É. E o que eles vão ganhar da empresa depois vai compensar Eles vão tranquilamente. ganhar, né? Porque esse tipo de coisa você entra na X e ganha com tranquilidade. A gente Não tem foi nem uma questão se- climática, né? Foi questão de organização. Eles têm representação no Brasil. Então gastaram um pouquinho mais ali. Mas primeiro, resolveu sem te enforcar. Porque ele iria pagar 4, 5 mil, sei lá. porque se é você viajando, você não conhece os caminhos, o que você vai fazer? Vou ter que resolver. Então ele Você saiu, vai entrar lá e vai comprar a passagem. ele saiu com passagem, no mês sem passagem, chegou com passagem. Ó, que tranquilidade. Porque ela estava assessorando. Então isso não tem dinheiro que pague. E isso era 11 horas da noite, tá? 11 horas da noite. Ela virou a noite para resolver. Caramba. Então às vezes tem muito fuso valoroso, também, sabe? né? Tem fuso O horário. fuso horário É muito nessa época do valoroso ano- isso, sabe? É muito valoroso. Com certeza. Bom, para quem quer seguir, lembrando, as redes sociais estão na descrição. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Deixa um recadinho final pessoal. Já te convido a voltar mais vezes, que é um assunto muito extenso. Então dá para falar várias e várias vezes. Dá Dá pra para várias fazer um por novidades. viagem. Com certeza. Então, Fazer por eu roteiro. queria que Cuba, você vou dizer a você, deixasse- Cuba é demais. É. Cuba é louco demais, assim, ó. É bagulho louco. Deixa um recadinho pessoal aí que vai assistir, que tá assistindo. A vida é o momento, aproveita o momento intensamente, comprando aí o seu bilhete para a vida de verdade. Que bilhete é esse, né? O mundo. Né? Organize a sua viagem, pensa na sua viagem, pensa onde você quer ir, planta isso no seu coração primeiro, tá? Do coração ele começa a ser executado. E se quiser uma ajuda, a gente está aqui para isso. Deixa aquele recadão. Minha vida foi transformada por intermédio do trabalho dela. Que não era trabalho, era amor. Mas meu conselho, quer ter sua vida transformada também, quer viajar, quer entender o processo, deixe os seus preconceitos de lado e pesquisa e busque a, que ela certamente vai te ajudar. E registre momentos, né? Registre Ah, momentos. a vida Aí Mas são a galeria de celular tem que estar o quê? Comida, Aham. comida de restaurante legal, foto de beijo com o filho, com os pais, sorriso, lugar bonito. Lugar bonito, é isso que tem que ter. Pô. E não print do Pix que você fez no banco somente. Isso é muito louco, porque meu pai tá aí me ajudando e tal. Não tá de férias, mas passando aí uns dias me ajudando. Aí eu fui levar ele no centro da cidade ali, coisa pouca. E tem uma igreja matriz, a cidade é uma cidade antiga, Santana de Parnaíba aqui, tem bastante história. Aí eu falei pra ele, eu tive um estalo na hora, eu falei, pai, tira uma foto com a minha filha, a Júlia. Eu falei, tira uma foto com ela na frente da igreja. Eu falei, olha que interessante, a gente quer que a nossa filha case, constitua uma família, né? Sim, Seguir claro. esse legado. Eu falei assim, imagina ela casando, não sei daqui quanto tempo, e você tirando a mesma foto. Pô, já vai estar mais idosa, ela vai estar mais velha, etc. Sim. Eu falei, mas olha, imagina que momento. Eu falei, não guarda essa foto só na galeria, imprime. Imprime. Ele olhou pra mim e falou, meu, faz muito sentido, eu vou imprimir essa foto assim que eu chegar na minha cidade. Porque eu quero, quando ela casar, tirar a mesma foto. Ele falou, se Deus me permitir, eu quero estar aqui com ela pra tirar. Aí ela falou, pai, mas eu não quero casar nessa igreja. Eu falei, não, isso é outra história. Isso aí Eu falei, isso é outra história, fica tranquila. Mas só que o momento não pode ser apagado. Não pode é ser verdade? apagado. Exatamente. Ele tem que ser pensado racionalmente. É. Né? E você tem que ter intencionalidade nas suas ações. Isso é qualquer coisa. Quando vocês abriram aqui o podcast, você teve uma intencionalidade. Com certeza. Quando você foi para o sítio arrumar o telhado da casa, você teve uma intencionalidade, Com você se certeza. organizou para isso. É. Mesmo, né? Então, assim, a sua vida precisa ter intenção. O que eu quero com a minha vida? Né? Vou viver, vou sobreviver ou eu vou viver essa vida? Sim. Né? E viver essa vida é você pensar, né, em como você vai transformar todo o trajeto em algo bom.
Com certeza. Todo o trajeto, por exemplo, vocês moram em São Paulo tem coisas maravilhosas. Por que não aproveitar? Sim. Então eu vim lá do Paraná, fui numa igreja muito linda, nossa, como que é o nome? Nossa Senhora do Paróquia Brasil. Nossa Senhora do Sim, Brasil. na Avenida Brasil. É, na ontem a esquina, gente estava lá, para você ter ideia como é essa. na esquina ali. Entramos lá, bonita, tiramos tradicional. fotos, Linda. lugar lindo. Né? É, muito bonito. Cafés, tira um tempo, vai com a esposa, vai com a filha, só pai e filha, mãe e filha, Sim. né? Faz esse, não precisa nem sair da cidade, mas tira um tempo para que esse tempo seja especial. É que a gente corre demais, Sim. a gente vive com pressa, sempre respondendo as pessoas instantaneamente, e a gente esquece de quem está do nosso lado. Então, assim, se a gente não consegue no dia a dia fazer isso, programe-se para fazer isso em algum momento. Seja numa viagem, seja no seu dia a dia, na semana, no mês, em algum dia. E aí é descobrir lugares, porque viajar é descobrir lugares, descobrir sabores. Então, descubra lugares e sabores na sua cidade. Começa ali, depois veja do Ainda tem lado. Minas Gerais, hein? É, Que a gente conheceu também. top. Que É, a do gente lado. trocando ideia, eu falei aqui, né? Falei, passa em Caraguá ali, é legal, antes de bater. Exato, Exato, cara, você não vai se exato. Uma trocada de arrepender. ideia, né? Uma trocada de ideia, cara. Que louco, é verdade. Enquanto tem gente que busca só o destino final. Não, o trajeto é importante. Com certeza. Muito obrigado. Voltem que agradece. sempre. Pô, já vou te deixar um convite. Quando estiver em São Paulo, vem aqui bater mais um papo com a gente. Vamos tentar fazer um Vai podcast ser- por viagem. Vamos embora. Vamos Cara, falar, fazer um Cuba é podcast. Ó, demais. Mas se vamos quiser- pedir pro pessoal colocar que destinos que eles querem saber, vamos ver qual que vai ser o mais Ah, votado? é, O que com você acha? certeza. Boa Pro ideia. pessoal A gente vai fazer soltar um uma- corte no Instagram falando disso aí. Faz, qual o destino? Daí no nosso próximo vindo aqui a gente fala tudo Com sobre certeza. o destino. Onde se hospedar, o que fazer, qual a logística, o que tá para Sim. encaixar, quantos dias. Ó, tenho certeza, hein? Sem saber, eu já vou falar aqui. O roteiro do Papai Noel dá pra fazer um podcast só falando sobre ele. Dá ou não dá? Vixe. Perfeito. E é um lugar espetacular, irmão. É de tirar o fôlego. É literalmente mágico. A casa do Papai Noel, a cara do Papai Noel, cara. É a cara de Papai Noel de verdade. Não é esse aqui do Brasil, não. Ho, ho, ho. É o ho, ho, ho. É chegar e chorar. Você chora de emoção, você não acredita no que você tá Não, vivendo. não, É muito legal. Você não legal. acredita no que tá vivendo. Acima do Círculo Polar Ártico. Com E certeza. foi lá que a gente passeou com Husky, igual no filme. Fizemos mobile, de rena, fizemos um passeio de rena. São coisas espetaculares, cara. Bom, e pra você que assistiu até agora, nosso muito obrigado. Hoje nós recebemos o Marcelo, a Carla, falando aí sobre viagens. Se você ainda não conhecia esse trabalho, tá perdendo tempo, o link tá aqui na descrição. Segue lá, deixa seu like, se inscreva no canal. E nosso muito obrigado. Tchau, até já. Tchau, tchau.